projetar suas consequências. Mas os fatos são os fatos. E é aí que você vai nos encontrar sempre firmes. Não abrimos mão da verdade dos fatos. E sempre com foco em você, na defesa dos seus direitos. Mais do que nunca, Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Tá cansado de ouvir notícias de fontes sem credibilidade? Não concorda com comentários que tentam claramente distorcer os fatos para direcionar a sua opinião? Ouça a Rádio Bandeirantes Campinas, imparcial e multiplataforma, no FM 85,7 e na Alexa. Assista no YouTube e acesse o nosso site. Onde você estiver, onde você for. Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Band Cidade. De segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, Walter Sena abre as noites da Band com as notícias da região. No Band Cidade, você acompanha os novos acontecimentos sobre saúde, esporte, política, educação, denúncias e acontecimentos que fazem parte do dia a dia das cidades de abrangência da Band+. Band Cidade, de segunda a sexta, a partir das 10:07 da noite, na tela da Band+. Linha Internacional. Direto para os Estados Unidos com Eduardo Barão. Fala, Barão. Olá, Ronaldi. Boa tarde para você, também para todo mundo aí no Brasil. Os promotores de Nova York concordaram hoje com o pedido do ex-presidente Donald Trump para adiar a sentença criminal, que o juiz que supervisiona o caso possa avaliar uma decisão recente da Suprema Corte dos Estados Unidos que pode colocar sua condenação em risco. Cabe ao juiz determinar se deve adiar a sentença, embora os dois lados já concordaram. O juiz Juan Merchan. Um atraso representaria um revés para o caso que levou à primeira condenação de um ex-presidente americano na história. A sentença provavelmente seria o único momento de responsabilização criminal para o ex-presidente, que está sendo acusado de outros crimes aqui nos Estados Unidos. Trump conquistou uma vitória ontem na Suprema Corte. Os juízes, por 6-3, determinaram que ele pode ou não ser condenado em outros casos também, como a invasão ao Capitólio e os documentos secretos, ultrasecretos que foram encontrados na mansão dele em Mar-a-Lago. O Trump queria imunidade total, mas os juízes da Suprema Corte entenderam que é uma imunidade parcial, dependendo se os juízes entenderem que se trata de uma ação enquanto ele estiver no cargo e não uma ação no âmbito de pessoa física. É o direito à imunidade e não à imunidade. Tem muita gente que falou, o Trump conquistou uma gigantesca vitória, uma vitória, mas não que tenha garantido absolutamente nada, né, Zaidan? Claro, eles até cunharam ali uma expressão esquisita, né, que é presunção de imunidade, né? Mas o fato é que agora isso constrange um pouco os juízes, né? Porque se a referência, o parâmetro para a decisão for estava ou não estava no cargo, ele se livra de diversas acusações, inclusive aquela referente a 6 de janeiro, porque a posse do Biden, como sempre acontece, dia 20 de janeiro, né, a posse do presidente eleito, então o Trump ainda era presidente quando aquilo ocorreu. Faltando 30 segundos para 5 horas. Zaidan, Manuel, um abraço para vocês. Até amanhã. Hoje tem esporte e debate aqui na Bandeirantes. Sim. Um abraço, Ronald. Abraço, Guilherme Agrela. Até a próxima. Valeu. O esporte começa agora já com resenha Seguro Bet, com todas as discussões importantes sobre os principais temas do futebol. Termina aqui. Bandeirantes acontece. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes.
Bandeirantes. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Carlos Batista. Alô, Brasil! 17h02 está entrando no seu rádio Esporte em Debate. Fala, galera! Quem você escalaria nos lugares dos suspensos Pedro Rocha, goleiro, e Igor Inocêncio? Ultimamente ele vem jogando na lateral esquerda. Pro gol tem Luan Ribeiro e William Arthur. Jogo da Macaca será contra o Brusque na sexta-feira, às 9h. Você que é Ponte Pretana, opine. 971021493. E para o torcedor bugrino, você perdoa João Vitor pela expulsão no Derby 207? Você considera João Vitor peça útil no elenco do Guarani? Responda 971021493. 971021493 é o WhatsApp da Bandeirantes. Pautas da Ponte. Ponte aproveita a sequência como visitante para manutenção no Majestoso e também no CT. Revitalização tem foco na instalação de uma espécie de grama de inverno. O processo foi iniciado no último dia 28 e demora cerca de 10 dias. Desta forma, a Macaca não terá problemas para receber o Mirassol na 15ª rodada, no próximo dia 12. Nesta semana, antes de embarcar para Santa Catarina, o clube vai utilizar as dependências do Clube Grenasa, em Souzas, e vai fazer uma sessão de treino em Indaiatuba na quinta-feira. Ponte perde Pedro Rocha e Igor Inocêncio por suspensão e pode ter até 9 desfalques para o duelo contra o Brusque na próxima sexta-feira. Gabriel Risso, dores abdominais. Luiz Felipe, dores musculares na coxa direita. Ramon Carvalho, indisposição estomacal, ainda não se recuperou. E Dudu Vieira, virose. Ele ia para o derby. Na concentração, teve que ser retirado da delegação por causa desta virose. Serão avaliados durante a semana pelo departamento médico. Renato, lesão muscular. E Gabriel Novaes, recuperação, quebrou o braço direito. Dificilmente esses dois reunirão condições de jogo para sexta-feira. Eliminação precoce da Bolívia na Copa América antecipa a volta de Luiz Raquin à Ponte Preta. Apesar disso, zagueiro não deve estar disponível para a partida diante do Brusque. Zagueiro foi titular e capitão
nos 3 jogos disputados pela seleção boliviana. Ele é muito bom zagueiro, né? Mas o time dele lá da Bolívia, a seleção boliviana, não ajuda. Destaque do portal carlosbatista.com.br. Suspenso. Pedro Rocha abre espaço para disputa entre goleiros reservas. E agora as pautas do Guarani. Daniel dos Anjos comenta sobre sua passagem em Portugal. Daniel dos Anjos, na entrevista coletiva, foi apresentado e diz que acompanha a Série B desde o ano passado, quando também foi contratado pelo Guarani. Gabriel Bispo cita a época em que trabalhou com o Pintado. Gabriel Bispo elogia Pintado e diz que está pronto para jogar em qualquer posição. Jogador Daniel dos Anjos e Gabriel Bispo foram apresentados oficialmente na manhã de hoje no estádio Brinco de Ouro. Atacante chega do Tondela de Portugal, enquanto que o volante estava disputando a Série B pelo Paysandu. Além dos 2 reforços apresentados, Guarani tem acerto encaminhado com o lateral direito Pacheco e os zagueiros René Santos e Matheus Salustiano. Trio deve ser oficializado pelo Bugre nos próximos dias. Diogo Matheus e Luan Dias pelo terceiro amarelo e João Vitor expulso no derby são desfalques confirmados para o duelo de domingo contra o Sport 18h30 no estádio Brinco de Ouro. Anderson Leite e Reinaldo voltam após cumprir suspensão. Após anunciar a contratação de Matheus Ludic, Náutico tenta a transferência de Ryan para a sequência da temporada. Além do Timbu, Londrina também tem interesse no zagueiro de 34 anos. Fora dos planos do Bugre, Ryan deve ser liberado pela diretoria já nessa janela de transferência que vai abrir no dia 10 de julho. Destaque do portal CB do Guarani. Após oficializar dupla, diretoria encaminha mais 3 reforços. E tem as pautas do dia. Notícias que não têm ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Antônio Oliveira é demitido do Corinthians. Treinador português não resiste ao péssimo início de campeonato brasileiro e deixa o clube após a derrota no clássico contra o Palmeiras, 2-0. Timão mira Fábio Carille e quer aval do Santos para avançar em negociação. A equipe alvinegra busca substituto de Antônio Oliveira já para o jogo de quinta contra o Vitória. Pauta 3, aliás, pauta 2. Estevão, do Palmeiras, diz que não provocou rival em lance protagonizado no segundo tempo do derby paulistano ontem. Atacante tentou um drible em Garro e deu um sorriso após a bola ser afastada. O camisa 10 do Corinthians não gostou e encarou o atacante. Veiga então chegou empurrando com força o meia do rival e por isso foi expulso imediatamente. Abre aspas. Ali é um clima de jogo, não foi provocativo, é o meu futebol, algo normal que eu sempre faço, nada provocativo. Acabou pela cabeça quente no momento, mas não sentíamos a pressão. A personalidade eu sempre tive, desde a base,
Isso é muito importante. Minha família trabalhou muito a minha cabeça para isso. E hoje estar jogando um derby como titular. Estou muito feliz. Fecha aspas, disse o Estevão. Pauta 3. Com 6 convocados, Corinthians dominou a lista da seleção brasileira feminina para as Olimpíadas de Paris 2024. As laterais Tamires e Yasmin. As meias Duda Sampaio e Iaiá. E as atacantes Gabi Portilho e Jennifer, são as representantes do timão. Arthur Elias convocou 18 jogadoras para os Jogos Olímpicos. A equipe alvinegra superou inclusive o número de convocadas de times dos Estados Unidos. O Orlando Pride conta com 3 representantes: a Rafaele, Adriana e Marta, enquanto que o Houston Das tem a Tarciane. O NC Courage tem a Caroline. Portanto, esses 3 times, últimos com uma convocada cada time. São pautas, notícias que não têm ligação com os times de Campinas, mas o comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Alô, Tigrão, um abraço para você, boa tarde. Alô, Batista, boa tarde. Um abraço para você, um grande abraço para os amigos do nosso Esporte em Debate. Hoje até às 19, né, CB? 7h30, Tigrão, 19h30. Que bom. Achei que pelo jogo da seleção sairíamos antes, então sairemos num horário melhor, 19h30. Excelente. Bom, vamos então aqui, sem maiores delongas, como diria aquele outro, para o Fala Galera de hoje, né? Fala Galera de hoje, que é dia 2/7. Olha lá. Quem você escalaria nos lugares dos suspensos? Pedro Rocha, goleiro, e Igor Inocêncio, contra o Brusque. O jogo vai ser em Itajaí, né? A arena lá do Brusque sendo reformada, jogo em Itajaí. Isso pode ser bom para a Ponte. Apesar do gramado horroroso, mas acho que a pressão também é menor do que lá no Bruscão. Luan Ribeiro e William Arthur são as opções para o gol. Eu escalaria, por conhecê-lo já e por ser prata da casa, acho que são 2 boas opções. Mas eu escalaria o Luan Ribeiro, apesar da maior experiência do William Arthur, para o gol. Agora, no lugar do Igor Inocêncio, a gente precisa esperar o DM, né? Como é que vai estar o Risso? Como é que vai estar o Luiz Felipe? Como que poderá estar, de repente, não sei, se é em condições, o Jean Carlos. Então temos que aguardar um pouquinho antes de fazer essa consideração. E no lado alviverde, o torcedor bugrino. Você perdoa João Vitor pela expulsão no derby 207? Você considera João Vitor peça útil no elenco do Guarani? Claro que sim. Quer dizer, respondendo aqui, né, e quem vai dar eco ou não, vai reverberar aquilo que nós estamos falando ou não, é o torcedor do Guarani, que vai participar com a gente aqui até às 19h30. Claro que o João Vitor é uma peça útil, não, fundamental no elenco do Guarani. Eu considero o João Vitor, dos jogadores de beirada, o mais importante, dos atacantes que jogam mais pela beirada do campo. Claro que eu não vou compará-lo ao Caio Dantas, que é o centroavante, que é mais centralizado, tem outra característica. Mas entre os de velocidade e que jogam pelas beiradas do campo, acho o João Vitor o jogador de melhor condição técnica e o mais importante do elenco. E quanto à expulsão, né? Quem perdoa
é Deus, né? E ele já está perdoado pela imensa demonstração de humildade, né? De grandeza interior, quando ele foi às redes sociais e pediu desculpas. Não ficou jogando nas costas do juiz, porque foi sem querer, porque eu não tive intenção, não. Foi excesso de vontade, já me desculpei com meus companheiros, sei que prejudiquei a equipe e quero pedir desculpas. E não negou em nenhum momento que a expulsão tenha sido correta. Não veio com desculpas. Então, pela atitude humana de humildade, uma das maiores virtudes que um ser humano pode cultivar dentro do seu espírito, o João Vitor, claro que está perdoado pelo Pai maior. O torcedor tem que ser compreensivo e não ter nenhum tipo de ranço, de perseguição. Olha lá, se ele não tivesse sido expulso, o Guarani teria vencido o rival. Para com isso, passou. Foi domingo, né? Já estamos chegando aí a 48 horas depois do jogo. Então esqueçam, agora é bola para frente, agora é Sport Recife. Infelizmente o João Vitor não poderá jogar porque está suspenso automaticamente. Mas compreensão, apoio e muita união, torcida com o elenco nesse momento crítico do Guarani dentro da competição. Carlos Batista. Carlos Henrique, bate pesado. Alô, CH, um abraço para você, boa tarde. Tudo bem, Batista? Boa tarde, um grande abraço a todos, em especial ao nosso ouvinte, sempre agradecendo o carinho da audiência. Vamos ao Fala Galera, quem você escalaria nos lugares de Pedro Rocha e Igor Inocêncio? Bom, no gol, Luan. Não tem muito que pensar, não. O Gleger falou isso, é verdade. O Luan, quando esteve jogando, não comprometeu. E vai dar conta, a Escola de Goleiros da Ponte é uma escola muito boa. Agora, na lateral direita, eu não tenho a mínima ideia, porque depende do departamento médico. Então, é uma pergunta que, neste momento, não tem resposta. Torcedor bucrino, você perdoa... Essa é boa, hein? João Vitor pela expulsão no derby. Bom, primeiro que o João Vitor é peça muito importante no elenco do Guarani. Respondida essa pergunta. E se a torcida perdoa, eu não tenho que perdoar ninguém. Eu acho que a atitude de humildade que ele teve após a besteira que ele fez, já está com o caso está absolutamente encerrado, né? O cara tem uma grandeza gigantesca e, como disse o Tigrão, e é verdade, ele em nenhum momento transferiu responsabilidade. Ele assumiu para ele a responsabilidade da besteira que fez. Está absolutamente absolvido. Agora, perdoado é um pouco pesado, mas segue a vida. João Vitor é bom menino, bom jogador e é peça fundamental no time do Guarani, Batista. 17, 18, 20 no ar, mensagem de áudio. Fala, Batista, pessoal da mesa, Felipe Ramos e Rafael Ramos do Parque Imperador. É lógico que o João Vitor é uma peça fundamental no elenco do Guarani. Ele estava muito bem no derby, infelizmente perdeu a cabeça num lance, né? No primeiro lance e no lance do segundo cartão amarelo. Com certeza é peça fundamental, não tem um outro jogador com essa qualidade no elenco do Guarani. É muito baixa a qualidade do elenco. E ele é indispensável para esse esquema. Então, eu acredito que ele possa ajudar muito o Guarani ainda nessa possível recuperação. Certo? Com relação a novos reforços, vocês sabem outros jogadores que estão apalavrados já? Que realmente precisa bastante reforços aí. Grande abraço, hoje sempre Guarani. Abraço, muito obrigado. Olha, jogadores já apresentados, são 2 e mais 3 que estão aí apalavrados. Eu tenho a informação de que o total serão 8 jogadores. Então, além dos 2, né, que já foram apresentados, Daniel dos Anjos e Gabriel Bispo, tem lateral direito Pacheco, aquele mesmo que jogou muito tempo no Ituano. Foi campeão da Série C pelo Ituano. Tem também René Santos, é zagueiro.
Outro zagueiro, Matheus Salustiano. Esse trio deve ser oficializado já aí nas próximas horas. Mas além dos 5, né? 2 que foram apresentados e esses 3 que eu falei, o Guarani pretende ainda apresentar mais cerca de 3 jogadores. E tem um nome, daqui a pouco os comentaristas podem até analisar, mas o Guarani está mirando o futebol de Portugal. Então tem um jogador chamado Pablo Roberto, 24 anos, 1,83 m, atualmente está no Casa Pia de Portugal. Ele foi revelado nas categorias de base do Atlético Goianiense. Tem passagens pelo Vila Nova, Bahia e Remo. E tem um empecilho que de repente pode atrapalhar a vinda dele, que é o interesse também do esporte. Esporte está interessado no jogador. E uma outra informação é o Wanderson. O Guarani tinha interesse, depois deu uma esfriada e agora voltou a esquentar o negócio com o Mirassol. Então o Wanderson é outro nome que também está aí na pauta do Guarani. Então daqui a pouco os comentaristas podem até comentar, né? São 2 nomes para que eles possam pesquisar. Wanderson, zagueiro do Mirassol, e Pablo Roberto, 24 anos, revelado pela base do Atlético Goianiense. 17h22, ouvinte no ar. Fala Batista, amigos da Band Campinas, boa tarde, Marcos, Grécia, tudo bem com vocês? Em relação ao João Vitor, perdoar ou não, claro que a ausência dele foi muito sentida, né? Com toda certeza aí, com 11 contra 11 teríamos ganho o derby. Mas nós sempre cobramos raça, empenho, vontade dos jogadores. Vez ou outra um excesso pode acontecer, chegar um pouco mais forte, um pouco atrasado, alguma coisa do tipo. Então, mais do que perdoado. Honrou a camisa, não aliviou em dividida, foi pra cima. É isso aí, derby é derby. Um abraço. Abraço, muito obrigado. Boa tarde, Batista. Sei não. Essas contratações do Guarani, mas pelo menos os dirigentes não perderam a fé. Anunciaram até agora René Santos, Gustavo Bispo, Daniel Anjos. Será que o próximo é Gabriel Jesus? Edivaldo Rodrigues de Valinhos. Mais um trocadilho do Carilho, né? Que ele está fazendo aqui a respeito aí da fé. Tá valendo o trocadilho aí, tá bom? Boa tarde, Batista. Virá algum lateral esquerdo? Edson Guilherme de Hortolândia. De qual time, ô Edson? Qual é o time que virá? Adivinha. Hein? Adivinha. Ponte Preta? Claro que é o Guarani, pô. Ele vai mandar de novo aí. Ora, mas o Guarani tem o Eliel, tá voltando, tava lá no Água Batista, Santa, né? mas o Eliel, Batista, nossa. O Eliel que o Guarani já mandou pro União de Arara, já mandou pro Água Santa, já mandou pra... sabe? Opa, cuidado, hein? Sabe, não é o Eliel o cara, pelo menos nesse momento. Eu gosto do Eliel, mas não emplacou ainda. Aí tem o Jefferson. E aí tá jogando o volante Iuji. Né? Adivinha qual time que ele tá perguntando. Pô, o Jefferson perdeu a posição pro Iuji. Ah, mas ele estava contundido. Estava contundido? É mesmo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Contundido. Mas no derby ele estava no banco e jogou o Iuji. Tá bom para você ou não? Então, você tem alguma dúvida de que ele está se referindo à lateral esquerda, se vai trazer lateral esquerdo e ele é torcedor do Guarani? Por favor, meu grande companheiro, ligue, mande mensagem novamente e clareie. Já mandou, Guarani. Aí, Tigrãozinho, depois, eu vou falar pra você, cara, depois que eu demiti o Aladim, a lâmpada, eu tô numa fase, meu Deus.
Você está numa ótima fase da sola do pé até o cabelo, Tigrão. Quem não tá numa ótima fase e bem de grana é o Cristiano Ronaldo. Mas ele perdeu o pênalti ontem. Mas só perde quem bate. Mas na hora que ele foi bater, sabe o que aconteceu na Copa do Mundo de 86? O Zico entrou frio e saiu um pênalti pro Brasil com a bola rolando. Engano brutal do Tele na época, né? Técnico da Seleção Brasileira 86, foi o Tele também. 82 e 86. Bate o Zico! Foi lá, perdeu. O Brasil matava, não ia para os pênaltis, prorrogação e pênaltis. Teria matado 2-1. Aí o Zico perdeu. Bola rolando. Aí prorrogação, pênalti. E aí o Brasil vai bater a série dele. Sabe o que o Zico fez? O que fez o Cristiano Ronaldo ontem? Perdi, mas vou bater de novo. Foi lá e fez. Só que quem que perdeu para o Brasil? Quais os jogadores que perderam? Na decisão por pênaltis. Júlio César, zagueiro, mora aqui em Campinas, grande zagueiro, deu uma pancada na trave, quase, lembrei lá do Souza Futebol Clube, quase derrubou a trave. E o Sócrates perdeu. Então o Zico perdeu nos 90 e o Sócrates perdeu na decisão por pênaltis. Mas veja a personalidade do Cristiano Ronaldo ontem e a personalidade que teve o Zico em 86 com o joelho baleado. Entrou para jogar com infiltração no joelho. Ele perdeu nos 90, falou, não, vou bater de novo. Foi lá e guardou. A mesma coisa que fez o Cristiano Ronaldo ontem. É isso que diferencia os homens dos guris. Batista. 196 pênaltis. Bateu o Cristiano Ronaldo na carreira. Perdeu 30. Tem 85, arredondando, 85% de aproveitamento. Carros com ótimo desempenho, preços acessíveis e atendimento personalizado. Essas são as 3 características que definem a Germânica Volkswagen, com mais de 50 anos de excelência no mercado automotivo e mais de 10 lojas espalhadas por São Paulo e Minas Gerais. A Germânica Volkswagen foi a primeira loja do Grupo Germânica, o maior grupo de concessionárias do interior. Hoje, a Germânica Volkswagen conta com toda a linha da marca, desde hatches, sedãs, SUVs, picapes até os últimos lançamentos da marca, para aumentar ainda mais a chance de você encontrar o seu Volks por preços incríveis. A concessionária Germânica seleciona a dedo os melhores modelos de seminovos com procedência garantida e a confiança que você merece. E o melhor, todos os meses eles preparam ofertas exclusivas em diversos modelos para que você encontre o que melhor se adequa à sua rotina e ao seu bolso. Quer conquistar o seu Volks dos sonhos? Visite a Germânica mais próxima ou então acesse germanicaveículos.com.br e saiba mais. Bandeirantes. 17h29, 2 de julho de 2024. Está no ar Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Mais de 37 mil assinantes do canal. E também no FM 85,7 e em todas as plataformas digitais. Mesa de áudio Gabriel Ribeiro, ele que manda o som para todas as plataformas e também para o FM 85,7. Aí manipulando os botões, controlando a mesa de áudio, uma das mais modernas das emissoras do mundo. E no Switcher, Lucas Pessoa, responsável pelas imagens que vão para o youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas.
várias câmeras aqui nesse estúdio. Isso aqui é praticamente uma nave espacial. Câmera 1, câmera 2, câmera 3, câmera 4. Ele faz o corte da imagem e manda prontinha aí pra você que está pendurado no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. No trânsito, a segurança é prioridade e fazer as revisões do veículo é fundamental. Um dos itens mais importantes é a troca do fluido de freio. Por isso, você pode contar com o fluido de freio Paraflu. Faça a troca conforme o manual do seu veículo e não coloque a segurança da sua família em risco. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Iga Atacado. Toda terça e quarta tem hortifruti da melhor qualidade. Frutas, verduras e legumes fresquinhos com preços sensacionais. Mamão Formosa, 4,69 o quilo. Limão Tahiti, pacote 1 quilo, apenas 2,89. Cenoura, somente 3,98 o quilo. Alho a granel, 3,89 cada 100 gramas. Ofertas do hortifruti válida somente nesta terça e quarta-feira, dias 2 e 3 de julho. Acesse iga.com.br e confira mais ofertas imperdíveis. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Aqui quem fala é Léo Santana. Hoje a minha dica é para quem quer conquistar os seus sonhos. Olha, você precisa de um parceiro de verdade, hein? Por isso eu recomendo fazer um consórcio no Sicredi. Seja para casa, carro, moto ou até viagem ou festa de casamento. O consórcio do Sicredi é um jeito planejado de comprar e ter condições facilitadas. Fale com o gerente do Sicredi. Não é só o consórcio, é contar com o parceiro na hora de conquistar os seus sonhos. Não é só dinheiro, é ter com quem conta.
Atenção você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro garante o melhor em materiais elétricos e hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. Toda a linha de motores elétricos. Visite em Campinas, Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. WhatsApp 19 3776 2400. Acesse sudeletro.com.br. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. 17 horas e 36 minutos. E eu quero falar do Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. Olha, a promoção continua, tá? Aproveite porque toda terça, quarta e quinta-feira o chopp Tulipa de 300 ml, aquele grandão, por R$ 7,90 cada. Sim, sim, apenas R$ 7,90 o chopp Tulipa de 300 ml. E tem mais, hein? No pedido de porções inteiras, a cerveja de 600 ml da marca Petra sai por R$ 9,90. Aproveite! Atenção! Uma Petra geladíssima de 600 ml, só R$ 9,90 no pedido de porções inteiras. Beba com moderação. Promoções válidas somente nas noites de terça, quarta e quinta-feira. E tem promoção de pizza para viagem. Sabores: frango, lombo, calabresa, milho, presunto, marguerita e napolitana. Só R$ 58,90 cada para você levar para casa, para saborear na sua residência, na sua house. Atenção, WhatsApp 97410 6068. Qualquer dúvida, só falar com o João Dias. Dias, porque o sobrenome dele é Dias. Porque ele está lá todos os dias. 97410 6068. Rua Boa Ventura do Amaral, 788, ali na região central de Campinas, próximo da Casa de Saúde. E lá tem estacionamento em frente para facilitar a sua vida. Ponto 10 Pizzaria e Restaurante. 17h38, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Oi, boa tarde, tudo bem, gente? Deixa eu falar, dá para comentar os erros do juiz no derby? A expulsão que ele não fez lá do jogador da Ponte, que deu uma cotovelada no jogador do Guarani, saiu até sangue na boca dele. Dá para comentar também nos momentos que ele tinha que dar o segundo cartão amarelo pro jogador da Ponte, que ele também não deu. No momento que ele tinha que chamar o VAR, no lance dentro da área, que ele também não chamou. Ou será que não dá para comentar isso porque foi a favor do Guarani e contra o APP? Aí vocês não falam. Eu só queria que vocês fossem imparciais aí nos comentários, né? Eu sei que o microfone é de vocês, agora vocês vão falar o que vocês quiserem, mas eu acho que a imparcialidade deve imperar em todos os canais. Um abraço aí, que é o Marcelo de Souzas. Abraço, Marcelo, muito obrigado. Sempre que vem um ouvinte de Souzas, eu lembro da minha mãezinha, querida mãezinha, morando há muitos e muitos anos no céu. Mais precisamente, quase 55 anos. Nasceu em Souzas. Era Arraial dos Souzas. Arraial dos Souzas. Muito mais tempo mais tarde virou Distrito de Souzas. Abraço para você. Ô Marcelo, aqui não tem esse negócio, né? Talvez você esteja acostumado aí com outro tipo de comentário, mas aqui os comentários são todos imparciais. Jogou bem, comentarista elogia, jogou mal, critica, dirigente foi bem, elogia, foi mal, critica. Não há nenhuma preocupação em passar pano para A ou para B. Aliás, se tem uma coisa que eu não faço a minha vida inteira, nunca fiz
e nunca farei é passar a mão na cabeça de incompetentes. Os incompetentes é que arrebentam as empresas e também o nosso país. Principalmente o incompetente motivado. É aquele cara que só tem péssimas ideias, mas ele é eloquente, ele vai aqui, vai lá, conversa com um, muitas vezes, por razões escusas, ele tem acesso direto a quem decide e acaba prevalecendo a péssima ideia dele. Então não tem essa conversa, né? Eu sei que você talvez tenha esse tipo de pensamento, mas é só analisar o lastro que todos os profissionais que trabalham aqui têm ao longo da história. Ninguém caiu aqui de paraquedas e ninguém aqui chegou ontem. Eu aqui na Bandeirantes estou há 22 anos. Trabalhei 18 numa outra emissora, aqui em Campinas, 5 na Rádio Jovem Pan, em São Paulo. Então é muito tempo fazendo a mesma coisa. Ninguém que não tenha credibilidade fica tanto tempo no mercado fazendo a mesma coisa e sempre no topo da montanha, sempre com bons faturamentos, ótimas audiências. Então é a credibilidade que mantém os profissionais que trabalham nessa casa. Mas passo para os comentaristas se quiserem analisar também essa cutucada que deu o Marcelo lá de Souzas. Começo com você, Tigrão. Quer falar alguma coisa a respeito disso? Se não quiser, também não tem nenhum problema. Já esgotei, viu, Batista? Eu já falei tudo que eu penso a respeito, já vimos na imagem, respeito o Marcelo, grande abraço para ele, mas eu não vou, eu agora quero que o Guarani vença o Sport Recife. Eu não vou mais ficar, eu não gosto muito do retrovisor, para dirigir eu olho só o necessário. Boa sorte para o Marcelo, eu não toco mais nesse assunto não, porque eu já falei tudo que eu tinha que falar, mas os caras não querem entender, pô. Cada um quer ver do teu jeito, então, por favor, respeita a opinião que a gente deu, respeita a opinião dele e vamos ser felizes. Eu não vou ficar aqui agora me esgoelando e brigando com a imagem para convencer pessoas que também têm a mesma lucidez que eu, que também entendem de futebol como eu e que têm uma opinião diferente. Ele fica com a dele, eu fico com a minha. Agora, não mexam com a credibilidade da equipe, que isso dá problema. Não coloquem nunca em xeque a honestidade dos componentes da equipe, a neutralidade dos componentes da equipe e, principalmente, o respeito e carinhos que a gente tem na mesma intensidade pelos dois grandes clubes de Campinas, a Ponte e o Guarani. Por favor, nunca coloquem em xeque isso, não cometam este pecado, este desatino, porque pode ficar caro depois. E você, CH, quer falar a respeito do assunto? Tem alguma reflexão para aquilo que o Marcelo colocou em CH? Você colocou com precisão. Eu não vou comentar essa sugestão do ouvinte de sugestão e sugerindo que nós todos somos parciais. Esse tipo de colocação, desculpa, não merece nenhum tipo de credibilidade nem de atenção da minha parte. Portanto, não vou comentar. É o Daniel Kahneman. Ele escreveu um livro rápido e devagar, Duas Formas de Pensar. Daniel Kahneman foi prêmio Nobel em 2003. 2003 ganhou o prêmio Nobel de Economia. E ele fala nesse livro que todas as pessoas têm uma forma de enxergar, de um olhar, como se estivesse observando por uma lente que distorce aquilo a nosso favor. Então a pessoa olha e distorce a favor dela, dentro da ótica dela. Aí vem uma outra pessoa, dentro daquilo que ela imagina ser, olha e distorce. É por isso que sempre é necessário se colocar no lugar do outro. Você faz a sua análise, mas se coloca também no lugar do outro para que efetivamente, desta maneira, você possa ter aí, você tenha condições de sopesar aquilo que você está afirmando.
17 horas e 45 minutos, mais um ouvinte no ar. Batistão, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês aí? Ô Batistão, uma pergunta para vocês aí. Essa pergunta que vocês fizeram aí é meio difícil responder, porque tem o DM, né? Mas eu queria fazer uma pergunta para você aí, que você é um jornalista muito bem informado. Tem algum rumor de algum jogador da Ponte que está sendo contratado, que vai contratar? Porque eu tô vendo aí só o Guarani que está contratando, né? Mas a Ponte não está contratando ninguém, não tem nenhum rumor, não tem nenhuma nada, não tá sabendo, vocês não estão sabendo de nada se a Ponte está contratando alguém ou não? Falou, Batista, um abraço para vocês aí, até mais. Abraço, até mais. De 3 a 4 jogadores a Ponte vai contratar. Tem que observar aí quem é que pode sair, né? Recentemente comentamos aqui Léo Gamalho, salário inviável para a Ponte Preta. Não vem. A Ponte não vai fazer loucuras. Mas está no mercado, tem possibilidade também da saída do Zé Mário. Esse caso pode vir mais um lateral esquerdo e, com certeza, um meia. Quando o Elvis não joga, é um sufoco, não tem no elenco nenhum jogador que faça a função do Elvis. Então a Ponte provavelmente vai trazer mais um jogador para fazer esse trabalho no meio, um meia de articulação. Talvez um lateral esquerdo se sair o Zé Mário, um jogador de beirada de velocidade e talvez traga aí também mais um volante. São contratações, né? Nenhum nome até agora vazou, mas estamos atentos. E agora vamos fazer aquela parada estratégica para dar uma resfriada no assunto e falar sobre os fluidos de radiador Paraflu, e que eles são perfeitos para evitar o superaquecimento no motor do seu carro. Você já sabe, né? Mas outra informação muito importante é que a Paraflu possui uma linha de produtos homologados que passam por rigorosos testes de aprovação nas principais montadoras e sempre acompanhando a evolução tecnológica dos veículos. Por isso, para dirigir com segurança, troque regularmente o fluido de radiador e ande tranquilo com uma marca homologada e que entende tudo do assunto. E vai de Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Bandeirantes. 17h48, informações da Ponte Preta. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca volta a campo na próxima sexta-feira. Joga lá em Brusque, Santa Catarina, contra o time da casa. 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Mantém esta sequência de 2 jogos seguidos fora de casa. O derby já foi contra o Guarani no Brinco e agora contra o Brusque. Esse intervalo de jogos permitiu a recuperação, né, do gramado do estádio Moisés Zucarelli e também lá do centro de treinamento do Jardim Eulina. Ambos tiveram uma troca de gramado, uma espécie de grama de inverno foi plantada. Então até o próximo jogo em casa da Ponte Preta, que na 5ª rodada vai jogar contra o Mirassol no Moisés Zucarelli, o gramado já vai estar liberado. Nesta semana, a equipe ainda não treina, nem no estádio, nem no CT, né? Utiliza campos da cidade, também da região, para realizar o treinamento, aí poupando o gramado do estádio e do CT e mantendo a preparação para a sequência do campeonato. E não é só o gramado, né? Tanto do estádio quanto do CT, que vão aproveitar esse tempo para se recuperar. O departamento médico da Ponte Preta também está bastante lotado e esse intervalo de dias aí entre um jogo e outro pode também ajudar na recuperação desses atletas. Por exemplo, o Gabriel Risso está sofrendo com dores abdominais, o Luiz Felipe tem dores musculares na coxa direita, o Ramon Carvalho em disposição estomacal e o Dudu Vieira com virose. Todos serão avaliados durante a semana pelo departamento médico para saber se vão ter condições ou não de jogo na próxima sexta-feira. E a volta, né, de pelo menos algum desses jogadores, Batista, será importante para diminuir um pouco dos desfalques que o técnico Nelson Batista vem tendo para escalar o time. Teve dificuldade, por exemplo, no derby para a escalação na lateral direita,
precisou improvisar o zagueiro Edson, então a recuperação desses atletas vai ser importante caso ela aconteça. Lembrando também que a Ponte Preta não terá o goleiro Pedro Rocha e o lateral Igor Inocêncio, ambos que estão suspensos com 3 cartões amarelos, vão ter que cumprir suspensão automática. A Ponte Preta soma 16 pontos na tabela de classificação, faz uma campanha bastante irregular, né? Dentro de casa, sob o comando do técnico Nelson Batista, são 3 vitórias, mas nenhum triunfo fora de Campinas, nem mesmo com o técnico João Brigatti. A Ponte Preta conseguiu vitória jogando fora de Campinas. Esta é uma grande oportunidade porque enfrenta um time que nitidamente não faz uma boa campanha também, está brigando contra o rebaixamento. Quem sabe, né, pela primeira vez a Ponte Preta consiga voltar de um mesmo jogo fora de casa com os 3 pontos a mala, os 3 pontos da bagagem. É a Macaca, já pensando no Brusque também na sequência desta Série B do Campeonato Brasileiro, querendo sempre subir de tabela de classificação. Batista. A Desktop, empresa que emprega ou entrega internet fibra de altíssima qualidade, se orgulha de mostrar a força do interior, tendo sido eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Já ultrapassou a marca de 1 milhão de clientes. E sendo uma empresa daqui, ela valoriza e apoia o futebol do interior de São Paulo. E é lógico que a Desktop está super junto com os 2 gigantes de Campinas. O Guarani e a Ponte Preta e o Guarani, que estão na disputa do Campeonato Brasileiro. Então, para ter uma banda larga, de alto nível, com a melhor qualidade e com preço justo, escolha a Desktop, que tem planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Eu vou até repetir, porque isso aqui é muito importante, né? A pessoa fica sofrendo com uma internet horrível, sendo que pode mudar para a Desktop. Planos de 200 mega a 1 giga de velocidade a partir de R$ 79,90. Para saber mais, ligue agora. Anote aí, 0800 1102. Repito, 0800 1102. Você também pode acessar desktop.com.br ou, se preferir, visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior de São Paulo e também pelo litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto, é patrocinador oficial do Guarani e da Ponte Preta e do Guarani. Bandeirantes. 17h53. Olha, a Ponte pega a equipe do Brusque. Muitos desfalques. Comentaristas já falaram as suas preferências com relação ao gol. Claro que tem um tempo ainda, né? Até o jogo hoje é terça. E o jogo é na sexta-feira. A Ponte ainda treina aqui, uma parte da preparação será em Valinhos. Aliás, Valinhos não, o Grenaz em Souzas. E a outra parte em Indaiatuba. E o gramado está sendo reformado lá. Estão plantando a chamada grama de inverno. E a Ponte, que jogou o derby fora de casa, tem mais esse jogo fora de casa e até o próximo jogo. Total aí mais ou menos de 10 dias, 11 dias. Dá tempo então de fazer a recuperação da grama. Mas eu começo com você, CH, analisando aí o time da Ponte. A Ponte tem peças de reposição? Mesmo com tantos desfalques, conseguirá a primeira vitória fora de casa? Brusque faz uma péssima campanha no Campeonato Brasileiro da Série B, hein, CH? A gente deseja que isso aconteça, Batista, mas os problemas são significativos. Não dá para saber o que ele vai escolher nas laterais.
Se vai acontecer improvisação, provavelmente vai, porque não tem tantos jogadores assim à disposição, e alguns jogadores nas laterais estão ainda no departamento médico, pelo menos hoje, não é? Amanhã ainda é quarta-feira, então tem um tempinho, mas tem problemas aí, né? Não sei, Batista, a gente sempre tem expectativa de uma vitória fora de casa. Eu acho que a Ponte fez um derby, né, bem razoável, de razoável para bom. E o trabalho, no meu entendimento do Nelsinho, está crescendo pouco a pouco. O time demonstra muita personalidade. O time demonstrou personalidade contra o Guarani. Tomou 1-0, né, não saiu emocionalmente do prumo. No segundo tempo voltou diferente. Poderia ter sido mais ofensivo, é verdade. Então eu vejo assim, a distância a princípio, isso pode mudar, evidentemente, o trabalho da Ponte em franco, né, crescimento, pouco a pouco. E esse desafio fora de casa é o próximo passo que a Ponte tem que executar, que é realizar uma boa partida fora de casa e vencer, né? O Brusque é um adversário vencível, ele tem uma campanha muito duvidosa e o time é cheio de problemas. A Ponte tem no seu elenco jogadores de qualidade para poder demonstrar um bom jogo, organizado, com intensidade e trazer 3 pontos, com todo respeito ao Brusque. Lá jogar contra o Brusque na casa deles é complicado. Lá não é fácil, por razões inúmeras, principalmente condição de clima e gramado. Ora, eu não posso desconsiderar os desfalques, né? Se você tem aí, do goleiro ao lateral esquerdo, você tem 3 problemas, entre aspas, e o Igor Inocêncio, dos laterais que a Ponte tem, na minha modesta opinião, é o melhor de todos, e o Pedrão, para mim, é o titular absoluto. Então, de uma linha de 5 jogadores, você perde 2. O terceiro você pode discutir, porque me parece que o Risso está num processo de transição e pode jogar na sexta-feira. Tendo o Risso, minimiza, porque o miolo de zaga vai ser o titular, mas são desfalques consideráveis, não é? Espero que o Nelsinho possa, com inteligência, fazer a escolha correta para os problemas que ele vai ter, Batista. E para você, Tigrão, a Ponte que vai enfrentar o Brusque em Itajaí, a distância é pequena, são 35 quilômetros. 1 hora, né? De carro ou de ônibus. Eu conheço a cidade de Brusque. Fui, inclusive, lá no estádio, onde o Brusque manda os seus jogos. Aí está fazendo lá uma reforma e vai jogar, como você disse, em Itajaí. Não acredito, né, que deva sofrer aí muitos danos o time do Brusque com relação ao local, mas sim com relação ao time que faz uma campanha muito ruim. A mesma pergunta se você encontra no elenco da Ponte substitutos à altura para ganhar esse jogo lá e conseguindo a primeira vitória do Nelsinho e a primeira vitória da Macaca fora de casa. Bom, Batista, a gente não sabe ainda, né? Apesar de já ser terça-feira, a Ponte deve viajar para lá na quinta? Não, na quarta, né? Não, viaja na quinta, dorme lá e joga na sexta-noite. Então tem mais um dia de treinamento amanhã, mais alguma coisa rápida na quinta-feira e depois viaja. Nós não sabemos ainda quais realmente serão os desfalques, né? Não sei se você tem isso daí oficial. Então, o Luiz Felipe, por exemplo, vai ter condição de jogar? Quer dizer, nós sabemos dos suspensos. Então, quando você fala do Inocêncio, está fora. Você fala do Pedrão, está fora. O goleiro que vai entrar tem a mesma condição técnica que o Pedrão? Não. Não tem. É um desfalque que a Ponte não tem reposição à altura. E Deus queira que ele nem seja muito exigido, seja ele quem for, né? Existem 2 opções aí. Eu, por exemplo, gostaria muito de ver o Luan, mas, né, aí é o Nelsinho que vai ver. Agora, qualquer um dos dois tem condições de apresentar o mesmo futebol que o Pedro Rocha? Não. Não, por isso que eles são suplentes.
E por isso que o Pedrão é o único atleta do elenco que jogou todas até agora. E aí toma o terceiro amarelo no derby, limpou a ficha aí, mas não era isso que ele queria, e fica fora pela primeira vez no ano no jogo lá de Itajaí. Então não está à altura. Tem alguém hoje na lateral direita, no nível do Igor Inocêncio? Não tem. Tanto é que o Nelsinho improvisou o Edson e não deu certo. Que o Luiz Felipe também está fora. Ah, mas e a virose do Dudu Vieira? O Dudu Vieira brinca bem por ali, se adapta bem. Mas ainda está afastado. Ainda não está treinando, hoje já é terça-feira. Então, tem o Dudu Vieira a mesma condição de lateral do Igor Inocêncio? Não tem a mesma condição do Igor Inocêncio. Então, trocando em miúdos, ô Batista, o elenco da Ponte é curto e ele tem limitações, tanto é que o clube está se movimentando aí bravamente para tentar trazer 3 ou 4 jogadores na janela agora de julho. Agora, já é julho, hoje já é dia 2. Então, objetivamente respondendo, num elenco tão curto, quando você perde um titular, dificilmente você tem um suplente à altura. Por isso que um é titular e o outro é suplente. A não ser que você tenha um elenco do porte do Atlético Mineiro, do Palmeiras, do Flamengo. Aí, peraí, quem entrar dá conta do recado. Agora, entre os mortais, e a Ponte está entre os mortais, a diferença não é tão grande assim. Mas o time considerado titular já tem grandes problemas de condição técnica e às vezes física. Quando você recorre às opções, àqueles jogadores que compõem o elenco, a tendência natural é de queda de rendimento. É o que eu penso. Olha, só para se ter uma ideia aí com relação à questão dos goleiros, né? Luan não atua há mais de uma temporada. Luan Ribeiro. São 2 goleiros disponíveis. William Arthur e o Luan Ribeiro. Os 2 vêm fazendo um revezamento no banco de reservas. 26 jogos pela Macaca. Luan, como eu disse, não atua há mais de uma temporada. E o William Arthur está esperando já algum tempo nunca uma jogou. chance. Ele nunca jogou, né? Nenhuma. Sabe por quê? O Pedrão joga todas. O Pedrão não se machuca, ele parece homem borracha e dificilmente, você vê há quanto tempo que ele estava com os 2 amarelos aí, segurando a onda. Agora vai ter que escolher um deles. Aí, Batista, eu se fosse o Nelsinho, falaria assim, vou botar ali no quadro titulares, do lateral direito ao ponto esquerdo. O goleiro quem coloca é o Lauro. E o Lauro vê quem está treinando melhor e escala. E Deus queira que corra tudo bem, que eles não sejam muito exigidos, né? Mas a responsabilidade é do Nelsinho, né? Ele que é o treinador, né? Mas acho então que o não precisa Lauro ter pode treinador opinar, de goleiro. e acho que realmente, efetivamente, vai opinar. Mas o Nelsinho é o comandante e vai estourar nele se tiver algum problema. Então, mas ele se estourar nele, ele fala assim, eu conversei com o meu especialista. E em consenso, chegamos à decisão, chegamos à conclusão de que deveríamos escalar o A ou o B. Aí se o A ou o B, né, entra o A, foi bem, méritos para o Lauro e para o Nelsinho. Foi mal, divide a bronca, é assim que funciona. São 18h04 em Campinas. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate.
Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. O TC10 agora está totalmente digital, integrado à base de dados do clube e conectado aos parceiros comerciais. Um verdadeiro clube de vantagens para o torcedor inscrito. É a melhor chance para se tornar um torcedor de carteirinha, assistir a todas as partidas com o mando da macaca no Majestoso, ganhar brindes e participar das experiências exclusivas. Acesse novotc10.com.br. Carregue com orgulho a bandeira alvinegra e pertença à força da Ponte Preta. Faça sua adesão. Aroma das Ervas, uma linha completa de especiarias e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Linguiça Seara. Excelentes opções para o seu dia a dia. Linguiça gourmet, calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. Experimente. Linguiça Seara. Deliciosas e práticas nas refeições ou no churrasco. Preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir. Seara. Qualidade superior, sabor e inovação. Há mais de 65 anos nos lares brasileiros. Encontre as deliciosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e em Sorocaba. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Família Diane Restaurante. Da nossa família pra sua família. Leandro Boles. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série A, porque ontem no Allianz Parque, no Derby paulistano, o Palmeiras venceu o Corinthians pelo placar de 2-0. Com esse resultado, o Verdão segue na cola do líder Flamengo, 26 pontos para o Palmeiras, 27 para o Flamengo. Em contrapartida, o Corinthians se afunda na zona do rebaixamento. É só o 19º colocado com 9 pontos. Já pelo Campeonato Brasileiro da Série B, ontem na Vila Belmiro, o Santos venceu a Chapecoense por 1-0 e volta ao G4 da competição. Neste momento, o Peixe é o segundo colocado com 22. O líder é o Avaí com 23. Ontem também, CRB e Brusque empataram pelo placar de 1-1. Fechando a rodada hoje, 18h30, tem Goiás e América Mineiro e às 8 da noite, Mirassol e Novo Horizontino. Já pela Copa América, ontem a definição de classificados. A seleção do Uruguai derrotou os Estados Unidos por 1-0 e terminou na primeira colocação do Grupo C. Quem também garantiu vaga foi o Panamá, que derrotou a Bolívia pelo placar de 3-1. Hoje a definição no Grupo D. 22 horas, horário de Brasília, tem Brasil e Colômbia. E no mesmo horário, jogam Costa Rica e Paraguai. Se o Brasil terminar na primeira colocação, pega o Panamá nas quartas de final.
Se for o segundo colocado, vai pegar a seleção do Uruguai. Lembrando que o Brasil precisa vencer a Colômbia para terminar na primeira colocação do grupo. Pela Eurocopa, ontem a França venceu a Bélgica por 1-0 e se classificou para as quartas de final. Portugal também se classificou ao derrotar a Eslovênia nos pênaltis por 3-0, após empate no tempo normal pelo placar de 0-0. Você já experimentou o minestrone do Gianni? É uma sopa italiana clássica com vegetais frescos e saborosos. Aqui, preparamos o seu prato com ingredientes cuidadosamente selecionados para que cada colherada seja um mergulho na tradição italiana. Agora no inverno, você pode saborear os deliciosos caldos e sopas acompanhados dos melhores vinhos da cidade. Ligue 19 3294 287 ou acesse nossas redes @Família Gianni. Da nossa família pra sua família, proporcionando bons momentos sempre. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. A Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Esporte em Debate, na Rádio Bandeirantes. 18h12 em Campinas. Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes 85,7 e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Aproveita, dá um like aí pra nós, dá um joinha, manda joinha aí pra nós. Você que nos acompanha no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. E se ainda não é assinante do canal, seja, é de graça, não paga nada. É o rádio com imagens. A maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil está bem pertinho de você. Seja você um profissional ou entusiasta, a loja do mecânico é o lugar ideal para encontrar tudo que você precisa, oferecendo uma ampla variedade de produtos. Confira ofertas exclusivas da loja do mecânico especialmente para você. Sim, você que é ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes. Parafusadeira, furadeira de impacto da Deco, R$ 299,90. Compressor de ar da Forteg, 10 vezes de R$ 239,90. Essas promoções valem até 6 de julho. Loja do Mecânico, em Campinas, Rua Carolina Florense, 1364, Jardim Guanabara. Telefone 19 é o código de área e o número 3370-2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. 18h14, ouvinte no ar, mensagem de áudio. Boa tarde, equipe aí da Rádio Bandeirantes, programação de esporte. Boa tarde aí para Batista e toda a equipe. Sou Wagner de São Gabriel. Estou ouvindo vocês em alto e bom som aqui em Fortaleza. E apesar de ouvir muitas críticas em relação
a postura da Ponte Preta, mas eu gostei do resultado. Gostei do resultado porque sempre ganhar fora é bom. E ganhar dentro é excelente. Quanto ao jogo do próximo contra o Brusque, a minha preocupação não é nem contra o time do Brusque, mas a minha preocupação é contra o campo. Fico preocupado de repente, machucar jogadores, como aconteceu naquele jogo que a Ponte Preta jogou lá, que o Everton se machucou e foi terrível o negócio. No demais, estou contente com o time da Ponte, eu creio que vamos crescer na hora certa. Um abraço a todos, uma boa noite e Deus abençoe vocês. Abraço, muito obrigado, fica com Deus. Mais um. Batistão, boa tarde, amigos da mesa, beleza? Matheus aqui do Tancredão. Batistão, não dá ouvido pra esses torcedores aí, chorão aí não, cara. Os caras só querem dar um jeito de arrumar uma desculpa pra vergonha que o time deles estão passando lá na lanterna do campeonato. Se fosse ao contrário, nenhum tinha reclamado. Um abraço a todos aí, uma ótima terça-feira. 18h16, já tem mais mensagens. Sabia que no Sicredi você tem tudo o que precisa? Conta corrente, cartão de crédito e débito, investimentos, consórcios, seguros e muito mais. E um atendimento próximo para contar, além da conta, seja no digital ou nas milhares de agências espalhadas por todo o Brasil. É que o Sicredi trata todo mundo igual. Você participa e cresce junto. E sabe o que é ainda melhor? O dinheiro não sai da sua região. Ele fica girando na economia da cidade e gerando desenvolvimento. Ou seja, sempre que você investe no Sicredi, contribui para o crescimento e prosperidade de todo mundo ao seu redor. Vamos cooperar e crescer juntos? Então abra a sua conta no Sicredi. Porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. Rádio Bandeirantes. 18h17 em Campinas. Perguntei aqui pro Paulo Santana, que é assessor de imprensa da Ponte, sobre a logística da Macaca para chegar até Itajaí. A viagem está marcada para quinta-feira à tarde, 13 horas, sai do aeroporto. Do aeroporto? Mas qual aeroporto? Sai de Campinas ou de São Paulo? Acho que deve ser de São Paulo, né? Não acredito que deva ter voo de Campinas para Brusque. E o avião, será que desce em Brusque? Acho que não, hein? Provavelmente deve descer em Camboriú. E aí a viagem será completada de ônibus, deve ser isso. Mas o Paulo Santana não deu maiores detalhes. 18h18, informações do Guarani. Vladimir Catarino, diz aí, Vladimir. Oi, Batista, ouvintes desse Esporte em Debate, chegando com as informações do Guarani. Jogo do Guarani no domingo à noite contra o Sport. Mais uma vez, partida marcada para o estádio Brinco de Ouro. Técnico pintado para essa partida não terá jogadores suspensos, né? Além do João Victor, que foi expulso no derby. Também o Diogo Matheus tomou o terceiro cartão amarelo, está fora. Vai ter que cumprir suspensão automática. Além dele, o Luan Dias, o meia também amarelado, vai ficar de fora. Mas hoje foi dia de apresentações na sala de imprensa do Brinco. Reforços já anunciados, contratados para a janela de transferências. Foram apresentados o Daniel dos Anjos e o Gabriel Bispo, né? Daniel dos Anjos, que é atacante, enquanto o Gabriel Bispo é volante. Daniel vem do Tondela, de Portugal. O Gabriel estava no Paysandu disputando a Série B. O Daniel dos Anjos começa comentando sobre esta sua passagem pelo futebol português, agora vindo ao Guarani. Um sonho, né? Todo mundo, quando é criança, assim, quando começa a jogar futebol, a gente tem esse sonho de ir para fora, começa a visar jogar grandes campeonatos, Champions League. Esse é o nosso pensamento.
Cara, e quando eu tive a oportunidade de ir pro Benfica, eu não pensei duas vezes, né? Então, foi uma experiência muito boa, evolui muito como jogador, como pessoa, e fiquei muito feliz por que eu consegui conquistar lá em Portugal. E é isso, cara, vivi, aprendi, evoluí, cresci e fico grato por esse tempo e pro que me fez tornar como homem, como pessoa. Sim, quando eu cheguei lá, para entender um pouco, mesmo que é parecido, a gente tem um pouco de dificuldade, porque eles falam um pouco mais rápido do que nós aqui. Aí depois, com o tempo, fui me adaptando bem ao português, aí comecei a entender. Tem algumas gírias que é engraçado, é diferente, mas é basicamente a mesma coisa que aqui do Brasil. Segundo o Daniel dos Anjos Batista, este namoro, né, dele com o Guarani não é de agora, vem desde o ano passado. Na Série B do ano passado, inclusive, ele afirma ter sido contactado pelo Guarani. Naquela ocasião não deu liga, né, não deu negócio. E agora apenas ele vem para Campinas para defender o Bugre. Mas ele fala que já tem bastante conhecimento do Guarani e que tem acompanhado o Bugre desde o ano passado. Comecei a acompanhar bastante, eu acho que ano passado o Guarani fez um contato também comigo, e aí eu comecei a acompanhar mais assim, o Guarani em si. E é difícil, cara, toda competição é difícil, e assistindo e agora vendo aqui ao vivo não é fácil, mas com muito trabalho, com muita força, o grupo tá muito unido, tá focado nos objetivos, e o Guarani com certeza vai sair dessa, e eu tô aqui para ajudar, e eu, o Bispo, quem mais chegar vai ajudar o Guarani a sair dessa, e no final vamos estar todo mundo feliz. Quem também falou foi o volante Gabriel Bispo, né? Estava no Paysandu e já trabalhou com o técnico Pintado, atual comandante do Guarani. Ele fala exatamente sobre esta passagem na carreira quando ele foi comandado pelo técnico Pintado. Foi uma experiência muito boa, a gente teve. A gente sabe que a Série B é difícil, né? Cada ano que se passa ela torna mais difícil, né? E no ano que a gente foi também foi um ano bem complicado assim, foi difícil porque foi um ano da pandemia, né? Então, graças a Deus a gente teve a sorte e a competência de subir e trabalhar com o professor é sempre bom, né? Experiência boa, ele que jogou na mesma função que a minha, ele passa muita liberdade, muita confiança. Isso para nós jogadores a gente se sente confortável dentro de campo, então trabalhar com ele é uma experiência nova todos os dias, então só agradecer mesmo por ele, por estar aqui também. Um dos motivos, né, que levaram o Pintado a pedir a contratação do Gabriel Bispo foi exatamente esta polivalência, né? Segundo ele próprio, o Pintado também já disse isso em outras oportunidades, ele tem esta versatilidade, essa possibilidade de jogar em posições diferentes ali no meio-campo. Ele até comentou sobre essa situação. Trabalhar com ele também é bom, mas também traz uma responsabilidade, né? Porque ele foi um exílio ali na função dele, foi excelente, né? Teve várias conquistas, então traz uma responsabilidade, um peso também de sempre estar mostrando e dando o melhor dentro de campo. E eu vim para ajudar, né? Eu já joguei com ele de volante, de meia, de atacante, mas eu estou aqui para poder ajudar o clube, seja de volante, né? Sabemos que é a minha função melhor ali dentro de campo, poder ajudar dentro de campo ali com o melhor que eu tenho até hoje. De volante. Este é o Guarani, Batista, se reforçando para a janela de transferências, né? Alguns outros jogadores devem ser liberados, outros nomes também estão muito perto de serem anunciados. Próximo jogo domingo contra o Sport, Anderson Leite e Reinaldo cumpriram suspensão automática e vão estar novamente à disposição do técnico Pintado. É o Bugre em busca da recuperação dentro desta Série B, Batista. Como está a manutenção do seu veículo, hein? Dica importante da Rocha Autopeças. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e, claro, de todos da sua família. E fazendo a manutenção preventiva regularmente, você evita surpresas desagradáveis. Na Rocha Autopeças, você vai encontrar todas as peças para fazer a manutenção preventiva do seu veículo. Lá, você vai encontrar tudo em peças mecânicas nacionais e importadas. E uma gama completa de peças originais e de reposição. Confira mais acessando o site rochaautopeças.com.br. Inclusive lá tem o endereço de todas as lojas.
Claro, você vai escolher a loja mais próxima de você. E tem o número do WhatsApp para você falar diretamente com o vendedor. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Bandeirantes. 18 horas e 25 minutos em Campinas. Bem, ô Tigrão, tá cedo ainda, né? O jogo é só domingo, mas o Guarani já tem que começar a pensar em ganhar os jogos em casa. Tem até uma possibilidade de sair do atoleiro ganhando seus jogos em casa até o final do primeiro turno. Mas para isso passa por uma vitória diante do Sport, domingo, 18 horas e 30 minutos. Por aquilo que o Guarani jogou no derby, aumentou o seu grau de esperança de que o Guarani vai reagir na competição ou não? Sim, aumentou sim. O primeiro tempo do Guarani foi muito bom, o segundo tempo também foi bom, mas a Ponte, até por ter jogado, primeiro porque deu uma reorganizada, aí é mérito do Nelsinho, né? Não é crítica, foi infeliz com o Edson, acho que o time não teve, a Ponte, aquela intensidade que precisaria ter mostrado quando estava com um jogador a mais, mas foi melhor do que o Guarani no segundo tempo. Mas o Guarani também, com um jogador a menos, dificultou muito as ações da Ponte, e naquele lance do Lucas Paraíso com o Lucas Bochecha, o Guarani com um a menos poderia ter vencido o jogo no finalzinho da partida, não fosse a extraordinária recuperação do Bochecha no momento em que o Paraíso se preparava para fazer o gol. Então, uma boa partida do Guarani. Eu tive a oportunidade de dizer, apesar da gente às vezes ser incompreendido, mas faz parte, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos unanimemente. Aliás, foi muito mais perseguido do que apoiado, causava inveja aos poderosos da época, né? Então, eu jamais faria uma comparação esdrúxula. Só estou dizendo que nem o maior de todos, o mentor espiritual do planeta Terra, conseguiu agradar a todos, muito pelo contrário. Então, às vezes, a gente é incompreendido também, como reles mortal. Mas eu disse, depois do jogo, que eu gostaria que o Guarani repetisse aquela atitude, aquela forma de jogar, aquela gana, aquela velocidade, aquela intensidade, organização, qualidade técnica boa na maior parte do jogo, não só no derby, que é um jogo de maior repercussão, porque é o jogo que a torcida mais quer ganhar, porque é um jogo que tem premiação extra, porque a visibilidade do resultado é maior, porque a repercussão é gigantesca. Eu disse que gostaria de ver o Guarani repetindo aquilo que ele mostrou contra a Ponte, de agora para frente. São mais 5 jogos, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 6, com 19 são 25 jogos. Se ele repetir isso nos 25 jogos seguintes, escapa com o pé nas costas, porque vai ganhar jogo pra caramba. É isso que eu espero. Agora, não pode ter recaída. Agora acabou o derby, não tem mais aquele quiriri, aquele couro de rato extra, vamos lá, tal, meio barro, meio tijolo. Não pode. E a diretoria que foi lá, meteu o ingresso a 10 paus, 10ão, que faça de novo. É domingo, 18h30 de novo, horário horroroso. Tem que levar o torcedor que saiu satisfeito, se não tanto pelo resultado, mas por aquilo que o time mostrou. Então, esses 10 que foram lá, 10 mil torcedores, arredondando um pouco para cima, botar R$10 de novo. O Guarani está aí, no limiar de se safar, decolar, engatar uma quarta e sair desse inferno de zona de rebaixamento e da lanterna, ou definitivamente se afundar e não sair mais. É areia movediça. Tá para cima da cintura. Não pode fazer movimento errado que afunda de vez. E como que não afunda de vez? Jogando, não só no derby, mas jogando nas 25 partidas distantes ou restantes. E é por isso que eu respondo objetivamente para você. Claro que eu aumentei a minha expectativa positiva
de fuga do Guarani e de uma reação espetacular no campeonato. Mas eu quero ver se nós vamos ver o Guarani que vimos contra a Ponte ou aquele Guarani flácido, murcho, sem poder de reação que vimos contra o CRB no jogo imediatamente anterior. Essa é a prova dos 9. Eu, se Deus quiser, estarei nessa partida e eu quero me lembrar disso que eu estou dizendo agora aqui. Quero me lembrar disso. Quero dar relevo a isso. Olha, o Guarani está com um comportamento contra o Sport em casa, com a torcida apoiando, parecido com aquele que nós vimos contra a Ponte. Ou vou dizer, olha, o Guarani errônea e perigosamente não está repetindo a postura, está desorganizado, está distante, está perdendo as divididas e está me lembrando o Guarani que vi com muita decepção contra o CRB, especialmente no segundo tempo, na derrota por 1-0 lá nas Alagoas. Vou me lembrar disso e a cobrança vai ser forte, porque eu tento ser caixa de ressonância da própria torcida do Guarani, que se tivesse o microfone na mão falaria isso. Porra! Por que não joga sempre assim? Só no derby? É importante ganhar do maior rival, mas tem que sair daí de baixo. Se conseguiu jogar assim contra a Ponte, mesmo sem vencer, mas tem que jogar assim com essa atitude nas 25 partidas. Eu tento ser aqui caixa de ressonância da torcida do Guarani. E se isso, sem ter nenhuma pretensão, não é isso. Não quero ser o dono da verdade, até porque eu não o sou. Sou um reles mortal passível de erros e mais erro do que acerto. Mas, se o Guarani tiver essa atitude, nos 25 jogos, ele escapa com o pé nas costas. Por isso é que eu estou mais otimista com a reação. Por isso é que eu estou botando mais fé. Mas eu estou pegando o último recorte. E espero não me decepcionar, para que a torcida do Guarani também não se decepcione. E para você, CH, a mesma pergunta, né? Se aumentou o nível de esperança no time do Guarani e não terá o Luan Dias, que marcou o gol do Guarani no derby, terceiro cartão. Luan Dias foi advertido e vai desfalcar o time do Guarani, que já não tem um grande elenco, mas ainda não terá o Luan Dias. Mas tem o Anderson Leite, que está voltando no meio campo, cumpriu suspensão. E aí, CH, sua opinião? Ô Batista, a torcida é para que o time evolua o mais rápido possível. Agora é muito cedo para tirar conclusão. O derby é um jogo diferente, à parte. Normalmente os times se dedicam muito, apesar da qualidade demonstrada no meio campo, principalmente no Guarani no primeiro tempo. Eu reconheço isso. Mas daqui para frente, o Guarani precisa de mais 13 vitórias. 13 para escapar. 13. Então, tem muito chão pela frente. Evidentemente que a torcida da gente é para que o Guarani vença o maior número de partidas possíveis e que se recupere o mais breve possível. O trabalho do Pintado está no começo. Então é só com mais 2 ou 3 partidas é que a gente vai tirar uma análise criteriosa para ver se não foi uma nuvem passageira o primeiro tempo do Guarani contra a Ponte. Vou repetir, a minha torcida e esperança é que mude o cenário, é que melhore, que continue partida a partida crescendo. Mas como a gente conhece e bem os jogadores deste elenco, então eu não tenho essa segurança para afirmar nesse momento. A impressão foi boa. No derby a impressão foi boa. Eu gostei da partida dos dois times, né? E do comportamento e atitude dos dois treinadores. Vamos torcer. A partida do final de semana é pesadíssima contra o Sport. Todo mundo sabe disso. Por razões absolutamente óbvias. E eu torço muito para que a coisa continue caminhando para frente. Luan Dias vai fazer falta. Ele jogou muito bem no primeiro tempo, jogou solto, né, tocando a bola, jogando como apoio, servindo os atletas do ataque. Eu gostei. E ele vai fazer falta com toda certeza. Agora, para ter certeza absoluta ou para ter uma esperança muito grande, a esperança a gente tem,
mas para dizer para o nosso ouvinte o que vai ser do Guarani contra o Sport, eu espero com mais tranquilidade, porque esse time, infelizmente, já me deu provas suficientes para desconfiar do comportamento individual deles. Então, como diria o profeta, vamos torcer, mas vamos aguardar o jogo de domingo. Iga Atacado. Toda terça e quarta tem hortifruti da melhor qualidade, com preços sensacionais. Grande variedade de frutas, verduras e legumes fresquinhos e selecionados. Aproveite nas lojas em Campinas, Santa Bárbara do Oeste e Sorocaba. Tem preço baixo e muitas ofertas imperdíveis. Mamão Formosa, R$ 4,69 o quilo. Limão Tahiti, pacote com 1 quilo, apenas R$ 2,89. Cenoura, somente R$ 3,98 o quilo. Alho a granel, R$ 3,89 cada 100 gramas. Pacote com 100 gramas. Ofertas do Hortifruti são válidas somente nesta terça e quarta-feira, dias 2 e 3 de julho. E tem muitas outras ofertas na loja toda. Acesse iga.com.br. Aproveite o seu cartão alimentação para pagar as suas compras. São muitas bandeiras aceitas e também muitas outras formas de pagamento. E em breve, o Iga Atacado vai inaugurar uma nova loja em Campinas, no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Boy do Lope. O Iga está contratando para essa nova loja. Se você está interessado, mande o seu currículo para o e-mail seleção. Não tem o tio, não tem a cedilha. Então fica selecal. selecal@iga.com.br. São mais de 250 vagas com muitos benefícios sensacionais. Rádio Bandeirantes. 18h37, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Aqui é Ana Castela e no dia que eu saí de casa minha mãe me disse: minha filha, não esquece de guardar dinheiro. Abre poupança no Sicredi que é premiado. Poupança premiada Sicredi. Bora poupar pra concorrer a mais de 2,5 milhões de reais em prêmios. E no final do ano sempre é uma bolada. Promoção comercial vinculada a títulos de capitalização da modalidade incentivo emitidos pela Icatu Capitalização, processo SUSEP número 15414.600.253/2024-79. Consulte o regulamento completo em www.poupançapremiadasicredi.com.br. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. Vantagens e benefícios exclusivos, sorteios, prêmios, caravanas, promoções e descontos exclusivos na loja oficial. O Censo do Bugre continua. Você que ainda não preencheu, acesse agora censo.bugreid.com.br. Juntos vamos fazer um Guarani cada vez maior. Acesse sociocampeão.com.br. Iga Atacado. Toda terça e quarta tem hortifruti da melhor qualidade. Frutas, verduras e legumes fresquinhos com preços sensacionais. Mamão Formosa, R$ 4,69 o quilo. Limão Tahiti, pacote 1 quilo, apenas R$ 2,89. Cenoura, somente R$ 3,98 o quilo. Alho a granel, R$ 3,89 cada 100 gramas. Ofertas do hortifruti válidas somente nesta terça e quarta-feira, dias 2 e 3 de julho. Acesse iga.com.br e confira mais ofertas imperdíveis. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento
Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Leandro Boles. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o jogo entre Brasil e Colômbia. Terceira rodada, fase de grupos da Copa América, Grupo D. O jogo que será realizado no estádio Levi's Stadium, em Santa Clara, nos Estados Unidos, 10 horas da noite no horário de Brasília. O provável Brasil de Alisson, Danilo, Militão, Marquinhos e Wendel ou Arana, João Gomes, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá, Savinho, Endrick ou ainda Rafinha, Rodrigo e Vinícius Júnior. Já a provável Colômbia de Vargas ou Ospina no gol, Munhoz, Sanches, Mina, Carlos Cuesta e Mojica, Lerna e Richard Rios, John Arias, Rames Rodrigues, Luiz Dias e Borré. Apita o jogo Jesus Valenzuela da Venezuela. 22 horas, a bola rola nos Estados Unidos da definição do Grupo D da Copa América. Tem Brasil e Colômbia. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é aqui agora, é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 18 horas e 41 minutos. Aqui, Esporte em Debate pela Bandeirantes. Ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Boa tarde, Batista. Didier Ali, cidade de Campinas. Batista, eu queria colocar uma pimenta nessa discussão que o Tigrão está falando agora sobre o Pedro Rocha não ter o substituto à altura. Vocês lembram lá atrás, o Ivan substituiu o então goleiro, eu não lembro se era o João Carlos ou quem que era, e não largou mais? Por que não acontecer isso com o Luan? Eu acho que o Luan já poderia, pelo tempo que está na Ponte Preta, ter tido outras oportunidades. O Pedrão anda falhando demais, é a minha opinião. Grande abraço, Didier Ale. Abraço, Didier Ale. Mais um ouvinte no ar. Alô, Batista, aqui é o Dafo Caminhoneiro. Ô Batista, eu vou dar minha opinião aqui sobre o derby, assim, no meu pensamento. Já tem que virar página, página virada, esquece o derby. Porque o que parece assim, às vezes, é que o torcedor do Guarani já estava esperando e estava torcendo pro time do Guarani perder. E só crítica. O Guarani tem que levantar as mãos pro céu, que a tabela ajudou ele demais. O Brusque empatou, não sei quem perdeu, o Ituano perdeu, o Guarani não ganhou, manteve a mesma coisa, tá com chance ainda de sair da zona de rebaixamento. Aí agora ficar nessa, 100% é unânime que todo mundo fala que a Ponte Preta não ganhou porque o técnico foi medroso, chegou ao ponto de ser chamado de covarde, porque com um a menos, em vez de ir pra cima, ele ficou com medo de tomar, foi retranqueiro, tomar um gol. Então assim, ó, o Marcelo lá, que é o torcedor do Guarani, esquece isso. Parece que a má fase do Guarani é tudo por causa do derby e por causa da imprensa. Ok, um abraço, muito obrigado. Alexandre Balista. Batista pede para o Gleger avaliar a defesa que o goleiro da Turquia acabou de fazer no fim do jogo contra a Áustria. Não tem como dar nota 10. Mandei a sua colocação para o Gleger e pedi para o Gleger, que não está no programa hoje, para gravar uma resposta especialmente para você. Alexandre Balista. Vamos ouvir o que disse o Gleger Zorzin. Alô, Batistão, grande abraço para você e boa tarde. Boa tarde aí pro amigo ligado na Bandeirantes. Ó, chegou uma pergunta aí para mim, né, Batistão, para analisar a defesa do goleiro da Turquia de acordo com os critérios, com o curso feito
né? A defesa realmente foi fantástica, eu acabei de vê-la aqui. Então, a nota para essa defesa, né, e aí a pedido do Alexandre, que mandou a mensagem, é 8,73. Um abraço, Batistão. Eu ainda não estou em casa, mas provavelmente amanhã estaremos juntos aqui no programa Esporte em Debate. Valeu, Batistão! Valeu, tá aí o Gleger. Portanto, né, o Balista não deu nota 10. Você disse que não tem como dar nota 10 para a defesa do goleiro da Turquia, mas o especialista não deu nota 10. É muito rigoroso. E o Alexandre Balista está dizendo, tem voo direto para Navegantes. No caso da ponte, né, que eu disse aqui, não sabia por onde, qual era a logística que a ponte faria para chegar a Itajaí. E ele está dizendo que tem voo direto para Navegantes. Navegantes só é separada de Itajaí pelo rio Itajaí. A Azul tem voos regulares para Itajaí. Saindo de Campinas. Meu filho morou em Itajaí. O jogo vai ser no estádio Hercílio Luz, o gigantão das avenidas, em Itajaí. Casa do Clube Náutico Marcílio Dias. Então, segundo o Alexandre Balista, tem voo. Agora, o problema é saber se que essas passagens são adquiridas pela CBF e elas são repassadas aos clubes, né? Tem que saber se a companhia aí que faz essa viagem é a companhia utilizada pela CBF. Pois não, Tigrão? Não, pergunta pro Paulinho Santana se sai de Campinas ou de São Paulo e pronto. Você já perguntou, né? Ele já respondeu ou não? Não. Não. Daqui a pouco ele responde. Daqui a pouco ele vem. Mas tem esse voo sim, já tive a oportunidade de utilizar esse trajeto aí, esta perna de voo de Campinas a Navegantes. É bonito, hein, Batista? Você vai tangenciando assim, margeando as lindas praias de Santa Catarina e aí desce em Navegantes. Eu já desci em Navegantes e depois tirei um pedaço de carro lá até Balneário Camboriú, que hoje é uma espécie assim de Dubai brasileira, né? Os prédios mais altos do Brasil estão em Balneário Camboriú. Aliás, magnatas, muita gente da grana aí comprando coberturas lá em Balneário Camboriú. Prédio que o cara quase que consegue puxar o rabo do cavalo do São Jorge. De tão alto que é, tá perto da lua. E Neymar, inclusive, tem uma humilde cobertura lá na faixa de 20 milhões de reais em Balneário Camboriú. É voo direto, sim, Batista. E eu acho que é mais fácil ter voo direto para Navegantes, saindo de Campinas, por aqui ser a base operacional da Azul, do que propriamente um voo direto para Navegantes, saindo de São Paulo. É só uma impressão que eu tenho. Com certeza de Campinas tem voo direto. O apartamento do Neymar é um quadruplex. Que eu nem sei nem como é, né? Nunca entrei num quadruplex. Você fica em 4 andares. São 4 apartamentos. Em cima é ligados por elevador, é isso? Elevador só para ele. E em cima do quadruplex dele tem um heliporto. Aí ele vem de helicóptero, pousa, já tem um elevador para sair na adega. Tá ruim o Neymar ou não? Hã, Batista? Você acha que o cara vai jogar bola, cara? Com essa mulherada correndo atrás dele, faz um filho burano, desce no heliporto, acho que é 96 andares, coisa desse tipo. É maluquice. É um dos mais altos prédios do mundo. Do mundo. Você quando faz o trajeto ali, eu faço muito isso. Tá na tela aí, ó. Deve Olha aí. ventar uma barbaridade lá em cima, hein? Mas Batista, venta, mas não cai, né? É melhor ventar do que você tá lá no porão, sufocado, suando que nem um cavalo, entendeu? Tudo com ar-condicionado central. Aí o avião desce no heliporto ali do próprio prédio. Aí já tem um elevador à disposição. Você já desce, você quer na adega, quer na piscina do seu apartamento. Piscina do seu apartamento, não é do prédio.
Você quer na piscina, quer na adega, quer na suíte master, você quer... Onde mais? No home theater. É brincadeira. E eu faço muito esse trajeto aí de automóvel, de Curitiba até Florianópolis. Aliás, a semana que vem eu vou fazer isso, se Deus quiser. E aí o que acontece? A gente passa na BR, acho que é 346 lá, ou 286, não estou conseguindo lembrar agora o número. Mas é a estrada que liga ali a região sul ali, Joinville, Curitiba, vai de Curitiba a Joinville, depois Florianópolis, entre outras grandes cidades como Balneário Camboriú. E ao passar ao lado de Balneário Camboriú, a gente olha aqueles prédios lá, você fica meio assim, estupefato, você fica numa surpresa, fala, pô, mas será que é possível? Quanto tempo esse elevador demora para chegar lá em cima? Mas os caras que têm muito não pegam o elevador para chegar lá em cima, eles pegam o elevador para descer. Veja você, o prédio é muito alto, mas ele já desce no topo, e aí ele vai para o quadriplex dele. Então aí os caras querem que o menino jogue bola. Você acha que dá, Batista? Tem chance o Neymar de se dedicar aos treinamentos ou você acha que já era? Oi, Batista, aqui é a Marcela Martins, esposa do Bruno Guzmán. Manda aí um abraço pra ele de surpresa. É, que bonitinho. Ô Marcela, tô olhando aqui a sua foto no WhatsApp. Tu é bonita, hein? Calma, Batista. Não se empolgue. A Márcia tá ouvindo e o Bruno Guzmán tá ouvindo. Qual é o problema? Olha onde você tá amarrando a sua mula. Fala que ela é simpática. Não tem negócio Fala simpática. Que ela é muito gentil. Tô falando da beleza da mulher. Tô falando... Bom, mas é mulher do cara, você vai falar, tu é bonita, hein, ó. Mas qual é o problema? Não pode elogiar a mulher do cara? Ah, vai devagar. Mas que mimimi absurda é essa? Vai devagar, Eu não quero dormir com a mulher do cara. Vai devagar. Tô falando da beleza dela. E, aliás, ele merece o Bruno Guzmán, que é um baita de um cara. Acredito que então fala que ele é bonito, não a mulher dele. É uma composição de um casal bonito. Então, parabéns. Parabéns a Marcela Martins por ter escolhido o Bruno Guzmán. E parabéns ao Bruno Guzmán em ter escolhido uma mulher tão bonita. E, evidentemente, para estar com o Bruno Guzmán deve ser uma grande pessoa, né? Falei ou não? Devagar, Batista, vai devagar, não arruma confusão a essa altura da vida. Você tá com medo do que, ô Tigrão? Você já tem quase 70 anos, pô. 70 anos, vai demorar ainda. Demorar o quê, mano? Eu acho que você devia parar com a tinta agora até o final do ano para atacar de Papai Noel em dezembro. Não estou usando mais a tinta. Você usa o que, Batista? É BR-101. Tá dizendo aqui o Henrique Badan Sanches de Valinhos. Eu acho que Você não lembrou aí, né? Os neurônios aí escaparam marcha. Não. Mas o Henrique Badan Sanches está dizendo que a rodovia, que você não lembrou o nome, é BR-101. Não, mas ela é 101. A 101 é quando ela atravessa o Brasil inteiro, eu sei disso. Ela tem essa conotação federal, mas ali, por trechos, ela tem Calma, como é que é o nome dele, Batista? Henrique Badan Sanches. Ela quando BR, ela é a 101 que ela liga do norte ao sul. Agora, nos trechos estaduais, ela tem a SP, a SC. Então, quando você pega a Regis Bittencourt, ela é BR-101 também, mas no trecho paulista, até Curitiba, ela é Regis Bittencourt. Depois ela vai mudando de nome e ela tem os trechos estaduais. E lá eu acho que é SC 286. Mas também não vai mudar o preço do dólar, até porque já falei não para o Neymar, que me convidou lá para um vernissage na cobertura dele, e eu disse que, infelizmente, tem outro compromisso para a data. Aroma das Ervas tem uma linha completa de especiarias e temperos harmoniosamente equilibrados, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas.
Conheça as variedades dos nossos produtos. São temperos prontos, especiais para carnes, aves e peixes, ideais para o preparo de pratos do dia a dia, dando sofisticação às suas receitas. Aroma das Ervas também possui uma linha de temperos sem sal e tem combinações incríveis para satisfazer os paladares, até os paladares mais exigentes. Ideal para quem busca uma alimentação saudável. Aroma das Ervas. Especiarias e temperos requintados. Está presente nos melhores supermercados e hortifrutis de Campinas e toda a região. Para saber mais, acesse aromadazervas.com.br. Experimente e surpreenda-se saboreando o nosso chimichurri. 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 Sensacional, é da família Sato. Família Sato que comanda a Aroma das Ervas. 18h55, intervalo, voltamos já já. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Junto com a gente, Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadazervas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. WhatsApp 995450320. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Procurando um carro com design, conectividade, desempenho e muita liberdade? Na Germânica Volkswagen você encontra tudo isso não apenas em um, mas em diversos carros. Venha para a nossa loja e conquiste o seu Volks dos sonhos. Temos uma grande variedade de veículos, ofertas de novos e seminovos, condições especiais todos os meses e um atendimento personalizado. Visite a loja mais próxima ou acesse germanicaveículos.com.br para saber mais. Paz no trânsito começa por você. Volkswagen. Aproveite ofertas exclusivas na loja do Mecânico em Campinas. Parafusadeira, furadeira de impacto Deco, R$ 299,90. Compressor de ar Forte G, 10 vezes de R$ 239,90. Promoções até 6 de julho. Confira tudo para marceneiro, eletricista, mecânico e também robista. Visite na Rua Carolina Florense, 1364. Fone 19 3370 2550. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Você merece ter a internet eleita a melhor do estado de São Paulo, 100% fibra ótica e com mais de 1 milhão de clientes satisfeitos. Conheça a Desktop, a internet que apoia o esporte regional e valoriza seus clientes, com planos de 200 mega a 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,90. Ligue 0800 1102, acesse desktop.com.br ou visite uma das mais de 100 lojas da Desktop espalhadas pelo interior e litoral paulista. Desktop, a internet que joga junto. Está chegando uma nova loja do Iga Atacado para você, morador de Campinas. Em breve, no bairro Bela Aliança, ao lado da Avenida John Boy Dunlop. O Iga está contratando. Envie o seu currículo para seleção@iga.com.br para mais de 250 vagas, com muitos benefícios: assistência médica, seguro de vida, vale transporte e alimentação, cartão multibenefícios, convênio com faculdade e muito mais. Iga Atacado, há 59 anos, sendo referência em satisfação e economia.
O pós-jogo completo, com tudo que você quer. É o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes. A partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Seara, presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros. A Seara oferece qualidade superior, sabor e inovação. Encontre Seara no Iga Atacado. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Grupo Germânica, o maior estoque de 0 km e seminovo do interior de São Paulo. germanicaveículos.com.br. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Loja do Mecânico, lugar de quem faz. Telefone WhatsApp 19 3370 2550. Desktop, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br e confira nossos planos. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Carlos Batista. 19 horas em Campinas, hoje até 19h30. Você já experimentou as linguiças Seara? É uma delícia. São diversas opções para satisfazer o seu paladar. Tem a linguiça gourmet, a calabresa, toscana, paio, cuiabana e muito mais. As linguiças Seara são deliciosas, práticas e ótimas para o acompanhamento de refeições diárias ou para aquele churrasco sensacional. Podem ser preparadas na grelha, assadas no forno, em óleo ou da forma que você preferir, né? E a Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Encontre as saborosas linguiças Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. Bandeirantes. 19:02, ouvinte no ar. Mensagem de áudio. Mensagem de texto. Brusque, Santa Catarina tem um aeródromo privado que pode receber aeronaves de médio porte. Laércio. Abraço para você, Laércio. Muito obrigado pela sua participação. Tigrão, o Batista deve ter cachorro grande em casa para não ter medo de dormir na casa do cachorro. É isso mesmo? KKKKK. Edivalmir Massa. Você fica aí. É que você não conhece a Estela ou Edivalmir. A mulher é brava, não sei se tem sangue espanhol na veia. Não, não tem não. Mas a mulher é brava, não é fácil. E o Tigrão realmente treme na base, né? Tremo nada. Aqui eu comando todas as ações. Hein, Tigrão, melhor você não... melhor você não se comprometer, tá indo bem pra caramba, pô. Aqui é o seguinte, o comando é meu depois que ela determina o que tem pra fazer. Entendeu? Agora, você fica chamando a mulher dos outros de bonita aí, daqui a pouco você vai ver, só você vai achar o seu, hein? Você vai ver. Você se liga, companheiro. Se liga. A Márcia já passou a mensagem aqui. Avisa o seu amigo que o pau de macarrão tá afiado. Amigos, por que Zé Mário e o Jean Carlos não estão sendo utilizados? Paulo Rodrigues. Paulo Rodrigues, quem tem a resposta é o CH. Ele sabe tudo e vai, portanto, responder a você. Diz aí, CH.
O Giancarlo tá machucado e o Zé Mário vai deixar a Ponte na janela de transferências. Não falei? O cara é cirúrgico. Boa noite, Batista. Acredita em uma vitória do Bugrão pra cima do Sport. No domingo vai começar uma arrancada bugrina dentro do campeonato. Guarani vai se recuperar e disso eu não duvido. Alexandre do Cambuí. Batista, tem voo direto para Itajaí, que tem um bom aeroporto. Eloir Pianca. E o Eloir Pianca quer saber se existe algum rumor do Gé sair nessa janela. Quem tem a resposta é o Tigrão. O Tigrão sabe tudo e mais um pouco e vai responder a você, Eloir Pianca, se o Gé vai sair da Ponte na janela ou não. Fala aí, Tigrão. Bom, ele já fez mais de 7 jogos, né? Pelo menos eu acho que sim, porque a Ponte já jogou 13 rodadas. Então, eu acho que tem uma dificuldade aí, mas para o exterior dá. Para o exterior é possível. Ou até para outra divisão dentro do futebol brasileiro, como a Série A. É uma possibilidade. O Gé é um jogador muito valorizado, Batista. Ele é um centroavante em extinção. O Gé tem poucos centroavantes hoje raiz como ele. Ele é raiz mesmo. Lá do Amadorzão da periferia de São Paulo, da ZL, da Zona Leste. Lá de Itaquera, no fundão da Zona Leste. Ele vai pro pau, ele racha, ele é bom cabeceador, ele protege bem com o corpo, não fez muita base, ou quase nada de base, mas ele é um cara que acabou se superando. Então ele chama a atenção de muitos clubes. E é possível, eu espero que isso não aconteça, mas eu não tenho a informação não. Eu espero que ele continue até o final da Série B, pelo menos, para ajudar a Ponte aí a fazer uma Série B tranquila, uma travessia sem muitos solavancos, como foi no ano passado. O meu recado é para você. Sim, você mesmo, você que está construindo ou reformando ou administra imóveis que precisam de manutenção. A Sudeletro tem tudo o que você precisa em materiais elétricos, hidráulica residencial, industrial e automação industrial. Diversas marcas e modelos com preços competitivos. A Sudeletro trabalha com toda a linha de motores elétricos também. Tem um time dedicado para tirar qualquer dúvida, resolver o seu problema e garantir o melhor do mercado em materiais elétricos e de hidráulica. Visite a Unidade de Campinas, a Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade. Faça um orçamento pelo WhatsApp. 19 é o código de área e o número 3776-2400. A Sudeletro entrega em todo o território nacional. Loja aberta de segunda a sexta, das 8 da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã até o meio-dia. Para saber mais, acesse sudeletro.com.br. Bandeirantes. Vamos às pautas do dia. Não tem ligação com os times de Campinas. Comentarista escolhe uma das pautas para colocar a sua opinião. Pauta 1. Antônio Oliveira foi demitido do Corinthians. Treinador português não resistiu ao péssimo início do Campeonato Brasileiro e deixa o clube após derrota no Clássico 2-0 ontem contra o Palmeiras. Timão mira Fábio Carille e quer aval do Santos para avançar em negociação. A equipe alvinegra busca um substituto de Antônio Oliveira já para quinta-feira, jogo contra o Vitória. Pauta 2.
Estevão, do Palmeiras, diz que não provocou o rival em lance protagonizado no segundo tempo do derby de ontem. Atacante tentou um drible em garro e deu um sorriso após a bola ser afastada. O camisa 10 do Corinthians não gostou e encarou o atacante. Aí apareceu Veiga. Rafael Veiga chegou empurrando com força o meio do rival e foi expulso imediatamente. Pauta 3. Com 6 convocadas, o Corinthians dominou a lista da seleção brasileira feminina para as Olimpíadas de Paris 2024. As laterais Tamires e Yasmin, as meias Duda Sampaio e Ayá e as atacantes Gabi Portilho e Jennifer são as representantes do timão. Arthur Elias convocou 18 jogadoras para os Jogos Olímpicos. A equipe alvinegra superou inclusive número de convocadas de times dos Estados Unidos. Orlando Pride tem 3 representantes, a Rafaela, Adriana e Marta, enquanto que o Houston das Tarciane e o Courage tem a Caroline, uma jogadora de cada time. Vamos lá, CH, qual é o assunto que você escolheu para colocar hoje a sua opinião? Dessa polêmica envolvendo aí o Estevão, jogador do Palmeiras, eu acho o seguinte, sem mimimi, tá? Quando a firula é com objetivo, eu sou a favor. Mas estava 2-0, o canto do córner ali, passar o pé em cima da bola. Tudo bem que ele é garoto, tudo, mas ele deu uma folgadinha assim. Deu. Ele está no começo, é uma joia rara, esse menino joga demais, mas precisa ser chamado no cantão, na minha opinião. É clássico, é um jogo grande. Apesar da situação do Corinthians, era e foi desnecessário o que ele fez, não é? Eu não sou contra a firula, desde que ela seja com um sentido objetivo para fazer o gol, não é? Naquela oportunidade, naquele momento, ele não foi objetivo. Ele quis ser, né, folgado. Ele menosprezou o Corinthians. Então ele tomou uma chegada ali, tomou uma dura, e eu sou contra isso. Sou a favor do atleta, a favor do drible, gosto da ginga do jogador brasileiro, que não há igual em todo o planeta, mas existem momentos e momentos. Na oportunidade de ontem, ele passou do ponto, na minha opinião. E você, Tigrão, qual é o assunto que você escolheu para colocar a sua opinião? Só uma passadinha aí pelo Estevão, né? Eu acho que ele também abusou. Eu vi vocês debatendo hoje o assunto na TV. Eu acho que ele poderia ter evitado isso dele. É um garoto de ouro, pode até ir mais longe do que o Hendrick. Acho que é mais completo do que o Hendrick. Mas ele deu uma empolgada, porque estava ganhando o jogo, ele desrespeitou o companheiro de profissão. A sorte dele, né, é que ele não pegou um caboclo mais esquentado, né? Entendeu? Já pensou se ele faz isso daí com o Vica, o Batista? E você viu jogar lá na Ferroviária de Araraquara e no próprio Guarani? Já pensou ele fazer uma firula daquela na frente do Vica? Onde é que ele ia parar, lá no fosso ou não? Então tem que tomar cuidado. E eu encerro com o tema número 1, dizendo que o Corinthians está absolutamente perdido. Ele caminha a passos largos rumo à Série B do Campeonato Brasileiro, lamentavelmente. E eu me declaro corintiano aqui sem nenhum constrangimento há muitos e muitos anos. Mas a administração do Corinthians, ela é caótica. Os caras estão totalmente sem noção daquilo que está sendo feito. Eles já brigam entre eles. O Rubão, que era o homem forte do futebol, já foi demitido. Já teve cláusula contratual de patrocinador, maior patrocínio de camisa da história do futebol brasileiro. Já foi executada a cláusula anticorrupção para que o contrato fosse cancelado. Então o Corinthians está um pandemônio. Eles não se entendem, o time é ruim,
O time não tem personalidade, confiança, não tem apoio, não tem respaldo e está apanhando no campeonato como nunca. E está com 1,5 pé na Série B do ano que vem. Aí o cara vai lá e demite o treinador para desviar o foco. Mas o torcedor não é bobo. Ele sabe que o problema não está com os jogadores, nem tampouco com a comissão técnica que está tentando tirar leite de pedra. O problema é, sim, uma administração caótica, realizada por curiosos, por caras que não são do ramo e que entram no futebol para buscar única e exclusivamente benefícios pessoais e não pensam no clube e no torcedor que está com a cabeça inchada, e ela vai inchar cada vez mais se não mudar tudo lá no Corinthians até o final do campeonato. Ouvinte no ar, 19h15, mensagem de áudio. Boa noite, Tigrão. Boa noite, Batista, Sérgio, Jardim das Paineiras. Na Série B, para subir, quantos pontos? E para cair, não cair, quantos pontos? Porque eu sou Ponte Pretana, até agora eu não cheguei numa conta aqui. Porque eu não sei se a Ponte sobe ou ela vai... Briga para subir, briga para não cair. Ela tá no meio ali, né? Hoje já tá, não sei quanto... Acho que tá 6 pontos ali da zona do quarto colocado. E tá lá próximo também lá embaixo. Vocês podem passar essa informação? Vocês que são matemáticos aí formados, né? Pela faculdade de Howard. Ô Batista. Fala aí, ô Pitágoras. Fala aí, ô Arquimedes. É o seguinte, historicamente, né, a gente se baseia muito nisso das últimas temporadas. Para não ter susto, no sentido do rebaixamento, tem que fazer de 44 a 45. Não tem erro. E para subir, de 64 a 66. É isso. Carlos Matozinho, de Itatiba. Boa noite. Na Ponte tem que ser janela barra veneziana. Contratar 2 meias, 2 atacantes de beirada, 2 laterais, 2 zagueiros e liberar vários jogadores. Abraço, Carlos Matozinho. Muito obrigado aí pela audiência em Itatiba. Boa tarde. Pergunta rápida. Por onde anda Eliel? Obrigado, Marcelo. Tá no Cuiabá. Então, Cuiabá. mas é o Eliel da Ponte ou o Eliel do Guarani? Que ele tá perguntando. Ah, mas Eliel do Guarani faz muito tempo, né, Batista? Acho que até já parou, né? Como? Eliel, lateral esquerdo, estava no Água Santa, rescindiu o contrato lá e voltou o Eliel, pro Guarani. lateral esquerdo. Então tava no Água Santa e rescindiu. E o Eliel da Ponte marcou outro dia. O Cuiabá ganhou do São Paulo 1-0 no Morumbi e o gol foi do Eliel. A Ponte negociou esse jogador bastante jovem com o Cuiabá e ele é titular lá na Série A. Batista, você precisa informar pro dog da sua casa que hoje ele tem companhia. KKKKK. Olha, não tenho dog na minha casa, né? Até porque a minha esposa criou durante muito tempo uma gata, Lilu. 18 anos viveu a Lilu. Viu, Batista? E morreu de velhice, né? Aliás, acho que viveu até muito tempo. 18 anos. 18 anos é muito pra gato, hein? Já demos a nossa contribuição, né? Então. Mas ela gostava era de gato, de gata, não é de cachorro, não, hein? Há controvérsias nisso aí que você falou, hein? Você dizer que na sua casa não tem cachorro, hein? De vez em quando eu controvérsias, dou umas latidas e umas uivadas. O vizinho fica sem entender o que é que está acontecendo. A maré Mas tá pode tão ter brava. certeza que é uma coisa muito boa. A maré... a maré tá tão brava. Eu não sou cachorro, não. Aí ele aí, ó. Pra viver tão humilhado. Valdir Soriano. Experimentou uivar e latir, ô Tigrão. É muito bom. Não. Eu sei que você ganha um cachezinho lá que o cachorro do vizinho tá rouco.
E às vezes você late no lugar dele para ele economizar a voz. O Marino Bittencourt Neto tá dizendo, e o Guilherme Nicolodi? Por que não estreia? Olha, esse Nicolodi estava no banco na partida contra o Guarani. Ele e o Zé Mário. E o Nelsinho Batista, esse jogador tem 25 anos. Nicolodi veio para um período de teste. Janeiro. Foi aprovado, mas não está sendo nem relacionado. Foi relacionado aí num jogo contra o Corinthians. Mas tem 0 minutagem. Aí, né, o treinador está preferindo improvisar do que colocar um lateral de ofício. Tem a impressão de que no treino os caras não estão convencendo o Nelsinho, ou não é? Com essa carência toda do elenco da Ponte na lateral esquerda, até pelas contusões, né? Porque o titular é o Risso. O Zé Mário veio para brigar pela titularidade e até agora ele não conseguiu convencer, né? Mas também não teve uma sequência que a gente pudesse avaliar, que nos permitisse avaliar de uma maneira um pouco mais aprofundada. O Zé Mário. Aí o Zé Mário, então, fase técnica, não sei se tem mais algum problema. O Risso contundido. O Jean Carlos, que é prata da casa, contundido. E você vê, o cara não joga, né? Então, esse tipo de situação, quando a gente vê assim, aí o treinador experiente como o Nelsinho puxa o lateral direito na esquerda e mete um zagueiro na direita e não usa o cara, não precisa ser muito gênio da bola para imaginar que o cidadão não está agradando nos treinamentos. Até porque é uma carência muito grande e muitas contusões e problemas na mesma posição. Então, lógico que, tecnicamente, quando é observado, ninguém está rasgando nota de $100. Pô, estou precisando de um lateral esquerdo e eu tenho o cara aqui que está treinando bem, vou botar para jogar. Quando não põe com todo esse número de problemas no mesmo setor, é porque realmente é uma dedução e não é uma conclusão definitiva, mas por aquilo que a gente está acostumado a ver, é porque o atleta não está treinando bem. Batista, toda vez que vejo o Gleger dando nota quebrada para as defesas, 7,65, 7,73 e etc. Me lembro do Tigrão chamando ele de Kiko do Chaves. Eu estava ouvindo pelo aplicativo num dia. E aí corri para o YouTube para ver e realmente ele estava parecido. É tá o Rafael que tá tirando aqui um sarro com o Gleger Zorzin. O topete dele, vou falar pra você, tá parecendo a crina do Fury. Tá parecendo a crina daquele Silver, o cavalo do Zorro, né? Mas eu não sei onde é que ele quer chegar com isso, Batista. Eu ainda me demito por causa disso. O cara faz uma defesa lá, parece o Gordon Banks. Ele entra e fala 7,76,99. Como é que ele faz essa avaliação? Qual é o critério científico para você quebrar um número? Ele disse que fez o curso. Fez curso? É. Ah, tá bom. Eu acho que agora ele está dando o curso. Não, ele fez o curso, né? Para poder dar essas notas especiais nas transmissões. Tá de palhaçada. Da rádio e da TV também, hein? Não é só na rádio. Lá na TV ele dá essas notas também. Tá com brincadeira. Cada vez que ele faz isso, eu fico com uma imensa vontade de parar. E agora na lata. Responde na lata. Quem você acredita que será o novo técnico do Corinthians? Algumas opções para você, CH. Carille, Cuca, Fernando Diniz, Ramon Dias, outro. Cuca e Diniz já falaram não. Tem chance de ser o Carille. E para você, qual é a sua reflexão
sobre esse tema, hein, Tigrão? Eu acho meio complicado. A multa do Carille é 2 milhões. Tá? Eu acho que para não cair, o mais indicado seria o Carille, que é retranqueiro. Aí fecha tudo e vai somando de pouquinho em pouquinho para fazer 45 pontos. 44 é o máximo que o Corinthians vai conseguir. Mas eu acho que não vai ser nenhum desses aí. Vai surgir uma terceira via aí, Batista. John Textor recebeu o meia Thiago Almada em sua mansão e anunciou que o novo reforço do Botafogo irá para o Lyon em janeiro. Campeão do mundo pela Argentina em 2022, meia ainda não foi anunciado oficialmente pelo clube carioca, mas apareceu ao lado do dono da SAF do Botafogo. Abre aspas. Thiago foi recrutado por nosso staff na França. Grandes clubes estavam indo atrás dele na Espanha e de outros lugares. Nós interceptamos e o convencemos de que poderia vir para o Eagle e o levaríamos para a Europa. Considerando... Eagle é a empresa, né, do Textor. Considerando o momento da temporada e a Libertadores. Ele quis ir competir no Botafogo e nos ajudar a vencer títulos antes de ir para a Europa. O contrato dele prevê ida para a França em janeiro, disse o dono da SAF do Botafogo. Vamos lá, Tigrão, qual a sua opinião sobre esse trampolim, se é que a gente pode colocar dessa maneira, utilizado pelo Textor em contratar o jogador para passar um tempo no Brasil e logo depois já transferi-lo para a Europa? Já deve estar tudo alinhavado, isso é muito comum no futebol, né? Já deve estar tudo costurado. Eu acho legal. O tempo que ele vai ficar no Botafogo, é bom jogador, ótimo jogador, vai ajudar. Eu acho isso. Não há novidade nenhuma nesse tipo de operação dentro do que é o mundo do futebol atualmente. E para você, CH, qual a sua reflexão a respeito deste assunto tão importante em CH? Irrelevante, né? Muito irrelevante esse. É o seguinte, o Luiz Henrique, que joga muito, o atleta que saiu do Fluminense, foi para o exterior, ele foi repatriado nessa condição também. Eu acho que é uma maneira do Botafogo conseguir convencer esses jogadores a passar um tempinho e reforçar o Botafogo, porque os dois são ótimos jogadores, Batista. E eu sigo com você, CH. Palpite. Qual o seu palpite para o jogo do Brasil contra a Colômbia? O Brasil vence, Batista. E para você, Tigrão, qual é o seu palpite para o jogo contra a Colômbia? Acredito em vitória da seleção brasileira e só a título de palpite, para placar, né? Vitória do Brasil por 3-1. Bom, então, Brasil vence com folga, na sua opinião, é isso? 3-1, placar tranquilo, né? 3-1. 3-1, acredito que seja um placar com folga, né? 3-1, se fosse 3-2, seria um placar apertado. O CH quer arriscar o placar também ou não? 2-1 Brasil. 2-1, então para o CH vence apertado e para o Tigrão vence não tão folgado, mas um pouco mais folgado. Tá bom, então, Tigrão, um abraço para você e ótimo jantar com a sua digníssima esposa Estela. Vai ter um macarrão de ontem aqui, mas tá bom, tá ruim, mas tá bom. Ô Batista, um abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Até amanhã, se Deus quiser, e toma cuidado com o cachorro lá, hein? Vai com calma que o Guzmán tá atrás de você. Até amanhã, se Deus quiser. Valeu, CH, um grande abraço para você e até amanhã, CH. Para você também, Batista, um grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Ouvinte participando conosco, diz aqui o Edivalmir Massa. O Gleger fez o curso A. Curso A? Curso A? Não, se fosse discurso, né?
ele estaria discursoado. Mas não entendi, ô Edivalmir. Você tem que explicar um pouco melhor aí as suas teses. Boa tarde. Quais as opções de goleiro a Ponte tem? Na lateral pode ser João Gabriel. E o lateral Jean Carlos está machucado? Sim, está machucado. Não tem condições, né? Vai ser avaliado aí e tal, mas, enfim, não ficou disponível aí para o derby. O João Gabriel, ele já teve algumas oportunidades. Não luziu. Mas o Marco Eberlin bota muita fé nesse lateral. Também não foi utilizado no derby. E com relação a goleiro, tem o Luan Ribeiro. Luan Ribeiro ainda não jogou na temporada. E tem também o William Arthur. São os dois que serão submetidos à avaliação do Nelsinho em conjunto com o Lauro, que é o treinador de goleiros, para saber quem é que vai para o jogo diante do Brusque. E acabou! Muito obrigado para todos que mandaram mensagens, mesmo aquelas que não foram pro ar. Agradeço de coração. Tem aí Esporte em Debate em toda a rede. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau.